Hoje no nosso podcast vamos falar sobre desporto na região do Alentejo, propriamente Évora. Temos aqui um convidado de peso a nível regional na modalidade de basquetebol. Eu não vou apresentar, acho que vou deixar ele apresentar. Aliás, nós que é nosso podcast temos uma particularidade. Nós deixamos os nossos convidados se auto-apresentarem, que assim é sempre melhor. Então, para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, temos aqui Luís Francisco. Luís Francisco. Portanto, eu nasci em Coimbra e estive sempre em Coimbra até aos 30 anos. Portanto, toda a minha vida foi a minha infância, a minha adolescência. Eu pensei sempre que você fosse eborense. Não. Sou porque já tenho o passaporte, já me naturalizei, mas os meus filhos já cá nasceram. Não, os meus filhos não, que eu tenho 3 e o primeiro não nasceu, ainda nasceu em Coimbra. Portanto, eu nasci em Coimbra, vivi durante muitos anos junto à universidade, depois mudei-me para a Baixa da cidade, que era uma zona mais pobre, uma zona mais humilde, onde viviam pessoas com mais dificuldades económicas, que era o meu caso. Porque nós somos uma família de 4 irmãos, que vivíamos só com a minha mãe e com a minha tia, portanto era difícil. E portanto a nossa infância foi sempre muito focada no sentido de não irmos para a rua, porque a rua era um sítio perigoso, e que em casa fôssemos de grande rigor com a escola, com os estudos, e portanto a minha infância foi sempre assim. Essa mudança para Évora? De onde é que partiu, como é que foi? Depois, entretanto, eu experimentei várias modalidades lá em Coimbra, sempre com insucesso, falhei todas, nunca tive jeito para nenhuma. Vinha-me embora passado pouco tempo. Mas era obrigatório, a minha família dizia que estudar, não podia ter nenhuma negativa na escola, deixava logo tudo o que tinha, deixava de ver televisão, aquilo era um sistema assim um bocado militar. E então acabei por encontrar o basquete, depois, à medida que fui crescendo e tirar o curso, como a habilidade também era pouca, eu depressa percebi que para poder estar na modalidade que gostava, que eu depois gostava muito do basquete, gostava muito do jogo e joguei sempre com muito pouca qualidade, fraquíssima qualidade, mas gostava tanto daquilo que pensei, a única forma de eu ficar à frente, de eu poder estar aqui, é ser eu a mandar nisto. Portanto fui-me oferecer como treinador. Já com 18 anos, já tinha 18 anos. Portanto, ali mas em Coimbra. No clube, primeiro no clube onde eu estava, que era o Sporting Universense, e as pessoas assim mais velhas, pronto, como acharam que era bom ajudar o miúdo e deram-me lá uma equipa. E depressa eu era tão focado, tão exageradamente focado, que eu deixei de ir. Eu tinha sucesso na universidade, eu tirei curso de Geografia, mas assim que entrei para o basquete, eu ia lá, porque não tinha tempo para estudar. Portanto, eu ia às aulas, estava com muita atenção, que era para depois não precisar de estudar muito, porque eu depois tinha o basquete e era completamente obcecado por aquilo. E rapidamente passei do Universense para a Académica. Académica de Coimbra. A Académica de Coimbra, que tinha, e portanto passei sempre por muito bons treinadores, gente que sabia muito. Um dos treinadores era selecionador nacional, os treinadores dos clubes eram todos gente com muita qualidade, e eu fazia sempre, todos os anos, ia sempre pedir a um deles para eles me aceitarem como adjunto. Eles lá faziam o esforço e diziam, está bem, vá. E eu ficava como adjunto e andei ali uma série de anos como adjunto. Depois cheguei aos séniores da Académica, tive essa experiência. Como adjunto sempre? Como adjunto, em que eu era adjunto, mas na verdade não ajudava nada, porque a equipa era fortíssima, se jogasse hoje era uma equipa da Liga de topo, com jogadores estrangeiros. Alguns dos jogadores tinham vindo do Sporting, outros tinham vindo do Porto, portanto, eu, sendo o adjunto, era a pessoa que ali no campo sabia menos. Portanto, eu procurava dizer pouco e o que dissesse tinha que ser com certeza que estava a dizer bem, porque qualquer um deles sabia mais que eu, nenhum sabia menos. Pronto, e a verdade é que aprendi imenso. E, portanto, venho para Évora por isto, porque, entretanto, casei lá em Coimbra e a minha mulher tinha nascido em Évora. E ela estava com problemas no emprego, porque ela trabalha no hospital, e colocou-se a possibilidade de vir para Évora para ficar no estádio, e, portanto, mas era temporário, era só 1 mês, ou 2, ou 3, porque eu disse logo, eu não venho para Évora, está fora de questão, não quero, aquilo não é meio para mim, É o normal, não quero vir para aqui. Eu não queria vir para aqui. Portanto, eu cheguei aqui e já tinha, eu nem sei se desfiz a mala, eu não queria estar cá, eu queria me ir embora. Entretanto, fui para a Escola André de Rezende, só que abre concurso para a minha mulher se candidatar novamente para ir para Coimbra e ela esqueceu-se.
esqueceu-se. Tinha a mãe perto e obviamente meteu os papéis no dia atrasado e acabamos de ficar aqui. Isto em 92, portanto o meu filho já tinha 1 ano, e não quis nada com o basquete, não, pá, eu agora percebo quem vem de Coimbra, eu tinha uma ideia de mim próprio bastante superior àquilo que era verdade, mas Sim, mas agora, pronto, pela minha experiência acadêmica, principalmente no desporto, eu sempre notei que o Norte, eles são um grande potencial no desporto. sim, Lá acima o Norte e um pouquinho o centro. Estamos é a falar de verdade, isso é Coimbra, verdade, isso é verdade. aí Aveiro, Isso é verdade. Leiria. Mas Coimbra tem uma Sim, particularidade que eu agora me revejo e que até me arrepia. Nós temos sempre a ideia que somos está Deus, nós estamos um bocadinho mais acima. E, mas aqui portanto, é verdade, é nós verdade. temos essa ideia, porque é uma, É é uma verdade. cidade, é uma cidade em que a universidade tinha muito peso nos anos 90, não é nos anos 90, é até aos anos 90, grande parte dos ministros do governo português eram de Coimbra. É onde Coimbra, sim. Portanto, eu quando era miúdo tinha uma profissão que era entregar fatos. Eu trabalhava numa alfaiataria, que era miúdo, ganhava ali uns sessões, e então ia entregar fatos a casa de gente importante. E hoje não, mas quer dizer, era tudo gente ligada à política, ministros, primeiro-ministros, ministros tanto de educação. Portanto, e nós em Coimbra crescemos com esta ideia, que hoje já não é verdade, não faz sentido nenhum, mas pronto, para voltar atrás e falar de mim próprio, eu tinha uma ideia que era eu no basquete era uma vedeta e portanto não vinha aqui para este meio e não quis estar ligado ao basquete, fiquei sempre. E como é que foi a ligação com André de Rezende? Depois, Mas sempre teve ligado a André de Rezende a ou Andrade ainda... de Rezende Escola. Na Andrade de Escola? Rezende Escola. Depois, um dia, os meus alunos, tinha uma série de alunos, um deles era o filho do Presidente da Câmara, que era o Dr. Abílio Fernandes. O Hugo Fernandes, que é hoje é um Já ouvi, excelente treinador de ginástica. já ouvi falar, já ouvi falar muito dele. E eu era professor deles e eles jogavam basquete. E jogavam lá na Andrade de Rezende. O clube era da Cruz da Picada, mas jogavam basquete lá. E eles chatearam-me, vá lá, mas uma vedeta como eu não se ia dignar. Até que um dia os miúdos chatearam-me tanto, eu fui lá e achei que, pronto, os miúdos até tinham algum potencial e provavelmente, se calhar com mais ajuda e podiam fazer melhor, mas rejeitei sempre, não quis. Entretanto, chatearam-me tantas vezes, a mãe do Hugo chateou-me tantas vezes, tantas, que eu um dia disse, está bem, vá. E cometi essa asneira e a partir daí fui para a Cruz da Picada, passado 2 anos ou 3, fui para o Juventude de Évora, também numa história inacreditável. O Juventude também tinha Eu tive no Juventude de Évora numa história inacreditável. Um dia um dirigente vai falar comigo e vem-me dizer, queríamos que você fosse lá para o Juventude de Évora, porque queremos subir divisão. E eu não queria nada com séniores, eu disse, olha, nem pensar, isso é uma coisa, é preciso um investimento muito grande, o que é que você está a pensar para subir divisão? Ele disse, você vai para lá e nós subimos. Isso não é verdade, isso não é assim. Você tinha que ter um jogador estrangeiro. E na verdade eu estava a dizer aquilo para ver se a pessoa desistia da ideia. Sim. E o senhor disse, você não tem uma lista de jogadores, porque só podiam ser portugueses, ou seja, eram estrangeiros, mas tinham que ser nacionalizados. E nessa altura, nos anos 90, houve umas patifarias que se naturalizavam pessoas com... Pronto. Já era o desporto. Naturalizavam-se os jogadores. Eles casavam com umas senhoras, a maior parte das vezes nem sabiam quem elas eram, só as conheciam no dia da cerimónia. E então eu tinha lá uma lista, dei a lista e disse, olha, este primeiro você não tem hipótese, que jogou no Benfica e é o capitão da Seleção Nacional, é muito caro, você não tem hipótese. Depois o segundo estava preso, que era um jogador do Ourense, também não pode ser. E lá despachei o senhor. Demorou aqui 3 semanas, o senhor apareceu lá, bateu à porta e disse, olha, chega lá abaixo. E eu pensei, o que é que ele me quer dizer agora? Ele tinha lá o Mike Plowden. O Mike Plowden foi o jogador mais emblemático que jogou em Portugal de sempre, capitão da Seleção Nacional. Tinha 39 anos, já estava velhote, mas o homem estava lá à minha porta e eu fiquei... E ele disse, e agora vai dizer o quê? E de facto, nesse ano no Juventude fizemos uma carreira espetacular, porque ele era uma personalidade única, era um ser humano extraordinário, uma coisa... o pavilhão, só para se ter uma ideia, quando havia futebol, isto é factual, as pessoas que nos estão a ouvir de certeza confirmam isto, quando começava o basquete saíam e o futebol ficavam com muito poucos adeptos. Aliás, tivemos que eles mudaram a hora dos jogos e tudo, porque nós tínhamos sempre o pavilhão cheio para ver o Mike Plowden. O Mike Plowden era uma referência e que tem influência nos dias de hoje. Isto foi nos anos 90, tem influência nos anos hoje, porque hoje o que estamos a fazer na Andrade de Rezende Quase 30 é anos. com os adultos
que nessa altura jogaram com o McLaren. Ou seja, eles hoje estão a fazer, a fazer com os filhos aquilo que eles próprios tiveram e que se sentiram bem por fazer. Isto É uma coisa engraçada. é uma coisa muito engraçada. Cá no Alentejo temos quantas equipas de basquete séniores, regional? Nós temos temos a Andrade Rezende, que está na CNB2, na verdade é uma quarta divisão. CNB2 é para a divisão. E portanto, e temos o Reguengos também. Temos o Beja, que está na Zona Sul. E os salesianos que este ano não entraram na competição e estão agora a entrar numa taça nacional. Depois... E Extremores? Porque Extremores também tem Sim, mas nunca entraram até porque não têm jogadores Porque eu tenho suficientes. acompanhado que Extremores, que eles também têm uma tradição no basquete 3x3. Tem É, muitos é, torneios é, 3x3. e isso é a resposta ao facto de não conseguirem atrair muitos atletas, porque não é fácil no Alentejo fazer isso. E, portanto, eles em Estremoz têm esse mérito, eles têm tentado ao longo de muitos anos desenvolver o basquete, mas têm tido dificuldades. E, portanto, para eles é mais fácil jogar 3x3, porque exige menos gente. E também são menos custos. E depois, pois, porque jogar nesta CNB2 é uma despesa muito grande. As pessoas não fazem ideia, nem os próprios atletas fazem. É muito caro. Mas está a falar de despesas grandes. É despesas porque a inscrição de jogadores, antes de começar a jogar, cada atleta custa cerca de 80 e tal, 90 euros. Vamos dizer 90 euros. Portanto, se inscrevermos 12 atletas, 1000 euros já foram. Ui. Depois as arbitragens, que é o mais caro. E as arbitragens podem custar entre 2 a 3 mil euros. Por jogo ou ano? Não, por ano. Porque cada jogo fica à volta de 200 e tal euros, 300. Portanto, antes de começar a jogar, o clube tem que arranjar pelo menos 4 mil euros. E todos jogam de graça, o treinador é de graça, todos jogam gratuitamente, ninguém paga. Mas estes 4 mil euros... Despesa de alimentação está incluído? Não, nada. Antes de começar a jogar, antes de entrar em campo, o clube tem que ter 4 mil euros. E, portanto, por isso é que não é nada fácil. São quantos jogos por mês? Fazem 3, 4 jogos por mês, entre outubro e março fazem 4 jogos por mês. Mas quer dizer, é muito dinheiro. E se nós estivermos no norte ou no centro, haverá sempre 10 empresas que, se cada uma der 500 eurinhos ou 1000 euritos, ajudam e para eles também não faz uma grande diferença. E os apoios? No Alentejo isso não existe. E, portanto, no Alentejo, essa é que é a grande diferença na realidade. Enquanto que, por exemplo, nós este ano, quando se deu a pandemia, ficámos na dúvida o que é que haveríamos fazer. O mais fácil era fechar. E ocorreu a algumas pessoas isso acontecer. Depois surge no clube um dirigente que vai alterar tudo isto. E, portanto, a qualidade da Andrade Rezende não tem nada a ver comigo, nem com o treinador, nem com... Não, acho que tem. Não, mas não tem. Estás a ser modesto, mas acho Não, que mas tem. não tem. E vou demonstrar que não. E vou Eu acho que está a demonstrar ser que não. modesto demais. Eu agradeço isso, mas tem. Mas eu vou Tem, demonstrar. tem. E vais ver se eu não tenho razão. Eu fui o treinador nos últimos 20 e tal, 30 anos. E nós andámos sempre no mesmo patamar. E eu sou bom treinador. Não está fora de questão. Mas andámos sempre no mesmo patamar. Quando, no fim da pandemia, surge o Rui Pechincha, que jogou basquete. Sim, E conheço. surge não apenas como jogador, ele diz eu quero jogar, mas temos que fazer qualquer coisa. E qualquer coisa para ele foi, vamos buscar um americano para a equipa das mulheres, um americano, e a ideia era ir buscar um jogador estrangeiro para criar impacto na cidade, para criar... E eu disse, não, tu és louco, porque isto é muito caro. E aí estava a reportar-me a minha experiência de Coimbra, em que os jogadores eram caríssimos. Se fosse hoje um jogador ganhava... Eu ganhei em Coimbra dinheiro na Académica e no Coimbricense, ganhei dinheiro que deu para a entrada da minha casa. Portanto, eu ganhava muito bem. E pagava-se muito bem nessa altura. Todos os jogadores que vinham... E eu pensava que os números eram esses. Quando vou verificar a atualidade, a realidade tem mudado. E tínhamos jogadores que vinham para ter uma experiência na Europa. E temos jogadores cuja vida lá nos Estados Unidos é muito difícil. E mal por mal eles vão empurrando o dia em que têm que trabalhar e vêm para cá. E comecei a ver números mais pequenos. Então estamos em casa dele, portanto, é o Rui Pechincha que tem esta visão. E eu disse, olha, não é caro. E ele disse, vem uma americana para as mulheres. Como é que foi o contacto? Isso é uma história engraçadíssima. E então ele diz, vem uma americana para as mulheres, mas espera lá, que eu também vou jogar e eu quero uma americana na minha equipa. E eu disse, tu és mais louco
Epá, não pode ser, ouve lá, isso é caríssimo. Não, senhor, eu quero um americano na minha equipa. Pá, e às tantas fomos ver e trouxemos um americano para um e para outro. E quando. Epá, e hoje, com as redes sociais, é mais fácil. É mais fácil. E depois com contactos, a pessoa pergunta a um, depois há um que indica o outro. E agora é que é a parte em que. Mas quer dizer, é a parte em que eu ajudei, mas já às vezes pode não querer dizer nada. Eu não contratei nunca um jogador sem que primeiro. Aliás, qualquer criança que vá ao pavilhão, a primeira pergunta que eu lhe faço é: em que curso é que tu estás? Quanto é que tiveste nesta disciplina ou naquela? Por exemplo, o miúdo chega lá e diz: eu ando no 8º ano, certo? Quanto é que tiveste a português? Quanto é que tiveste a matemática? Porque eu acredito que o basquete é xadrez com bola. Acredito, é a minha Eu também convicção. acredito muito. Eu acho que nos falta muito isso cá. E portanto, se um miúdo me disser: eu sou um excelente aluno, depois o resto ensino-lhe eu, é fácil. Se ele for um aluno com mais dificuldades, certo, a criança vai jogar, mas vai ter mais dificuldades em praticar aquele desporto, a não ser que ele depois tenha uma qualidade que o distinga dos restantes. Portanto, e é assim que eu vejo o basquete. Portanto, há bocado estávamos a falar da qualidade. Eu não sou capaz de trabalhar se não for para a qualidade. Não gosto. Eu sei, Mas preciso de pessoas que trabalhem que não seja assim. tivemos essa experiência os dois na universidade. Não, foi boa, foi boa. E eu me lembro que até. Vou ser honesto, na altura não conhecia bem, mas quando disseram, olha, vamos ter novo treinador, que na altura tivemos o Vasco Silvestre. O Vasco, Foi meu atleta. o Vasco Silvestre assumiu aí um anozinho que também até não correu mal. Fomos eliminados, acho que no Algarve, numa das edições, né? Numa das competições. Depois, entretanto, fez-se a parceria com o André de Rezende e anunciaram como treinador. Nós jogámos vários anos com o nome André de Rezende, Sim. com o nome Universidade E de eu Évora. me lembro que os jogadores da equipa da Universidade de Basquete, alguns que já te conheciam, que treinavam, meteram a mão na cabeceira. Ixi, não vou citar nomes. Epá, vou dizer mesmo a linguagem certa. Epá, esse gajo, esquece, não sei se vamos durar aqui muito tempo. Epá, assim mesmo, eu via os comentários que ele disse, epá, mas quem é esse Luís Francisco? E um deles disse, mano, o gajo é fodido, aquele gajo é fodido. E eu, olha, pronto. E lá fomos. E eu me lembro que o primeiro treino que eu fiz contigo, você me mandou uma boca. E eu disse, pronto, está confirmado. Mas quando fomos lá para o norte, se eu não estou errado, acho que foi Coimbra. em Coimbra. Eu gostei muito. Apesar de ter jogado pouco, eu gostei muito pela maneira, porque na altura nós temos uma equipa de basquete na universidade, mas não havia um treinador que, tipo, sem desmerecer os outros, né? Mas que era mesmo, epá, na linguagem atual que se usa para os atletas, duro. Estás a perceber, né? Nós estávamos habituados, pronto, epá, a coisa correu mal, epá, tudo bem. E, epá, façam isso assim, não. E eu via-te lá mesmo a mandar palavrões e daqui, dali, exaltar-se. Eu disse, pá, isto aqui nem uma coisa má. Nós é que estávamos habituados com outro modelo. E pronto, e foi assim. Esse é o meu, desde que eu estou no Alentejo, esse é o meu dilema de vida. E não estou a gozar, estou a falar sério. Que é, muitos dos meus jovens atletas que começam, eles têm a ideia que criam, e, portanto, e eu compreendo, que é o velho, que é a expressão carinhosa com que me trata. O velho tem um feitio miserável, é preciso uma paciência de santo para atirar o velho. E isto acontece frequentemente, e eu sei disto, eu percebo isto, compreendo perfeitamente, sei que é assim. O que é que eles não sabem? Eles só entendem que o velho afinal é um doce quando saem daqui. Não, mas é quando verdade. E quando saem daqui e vão para um patamar diferente, eles aí percebem, não senhor, não. Aliás, eu comparado com o que era há 30 anos atrás, eu sou um cordeiro, não tenho... Eu era um general do pior que havia. E eu acho que na tua passagem até pelo basquetebol ainda continua. Nós este ano, Na nos universidade. homens, eu este ano não fui com eles. E não fui com eles exatamente porque o espírito dos jovens que lá estavam, e não interessa, não é bom nem mau, é assim. Eles querem ir beber uns copos e querem ir... Não. E eu não sou assim. Na nossa época não era assim. E eu não sou Eu assim. lembro que, eu não sei se o Gão ainda faz parte, era eu, o Ganhão, tinha o Nuno, da Malagueira, da Malagueira. Nuno, o Lugero, Exatamente, havia o Carlos, o Alto, o Carlinhos. o Carlinhos. Epá, era Ora, o Carlinhos e todos Eu esses que tinha, atletas, acho que tinha o eles joelho. estão habituados
Eles, por exemplo, e vão ser assim a vida toda, eles só gostam de jogar a sério. E se não for a sério, não querem. E eu digo sempre, eu tive a sorte e a felicidade de apanhar nessa época uma equipa que era tipo, pronto, nós tínhamos um pensamento competitivo. Mas, infelizmente, quando íamos lá para as competições, apanhávamos pessoas da Pro Liga. E, portanto, É. eu acho o exemplo melhor é o do feminino, na universidade. E se calhar isso é que é o interessante aqui para a nossa conversa, que é o que é que este... Portanto, eu sou o velho que atravessou estes 30 anos de basquete no Alentejo e de desporto e da cidade. E é, o exemplo da equipa feminina da universidade é paradigmático e é aquilo que merece uma reflexão. A equipa feminina, eu agora já não recordo, mas talvez há 6 anos, 7, o responsável da Associação de Estudantes, que era o Pedro Galvão, disse-me se eu podia ir com ele porque ele só tinha 6 miúdas e Mas queria ir. já não faz parte? E ele agora regressou. Ele esteve fora, mas agora regressou. Pronto. Então ele disse-me, epá, olha, eu gostava de que houvesse basquete feminino na Universidade de Évora, mas não há jogadoras. Epá, só há ali 6 miúdas. Eu não percebo muito, mas se tu fosses comigo, e eu, como sou amigo dele, disse, obviamente. Então fomos a Aveiro e eram 6 raparigas. Uma delas nunca tinha jogado basquete. Ela sentava-se no banco, de perna traçada, e estava a observar o jogo e pedia para não entrar. Das outras 5, uma é a atual jogadora de rugby, que é a Maria João, Maria João, que jogou basquete aí, e portanto, que era uma máquina a jogar aquilo, porque era muito agressiva, cada vez que fazia um bloqueio virava alguma. Ora, o basquete na Universidade de Évora começou assim, com 6 miúdas. 2 anos depois, o basquete feminino da Universidade de Évora esteve nas finais nacionais sucessivamente. Eu me lembro. E a André de Rezende beneficiou porque 2 das jovens que vieram, e depois mais tarde, jogavam na André de Rezende, a sério, jogando sempre para atingir o patamar mais elevado, e de repente subimos à primeira divisão. Ora, só subimos à primeira divisão porque tivemos um dirigente com visão, tivemos um conjunto de atletas universitárias que adoraram voltar a ser profissionais, que nunca foram, mas uma das miúdas é a Catarina Moreira, que ainda jogou na Liga. A outra é a Sofia Meira, que é uma profissional de topo, altíssimo nível. Mas são de cada região. Não, a Catarina Moreira está na Universidade de Évora, teve a tirar o mestrado, a Sofia Meira está em veterinária, e depois as nossas meninas da formação, do qual da André de Rezende já saiu uma atleta para o Galitos, na Liga, uma atleta para o Vagos, na Liga, portanto. Isto é a evolução dos últimos 6 ou 7 anos, mas o basquete não começou aí, o basquete começou antes, ou seja, foi preciso haver alguém com visão, haver alguém com qualidade no basquete, que seria eu, mas eu sozinho não faria isso, e a união entre o clube e a universidade. Mas a universidade não foi a universidade, para ser É sincero. uma ligação muito forte Pois, mas foi a Associação de Estudantes e as atletas. do atleta. Porque, na verdade, o desporto não evolui, não dá um passo em frente se não houver uma sinergia entre todos. E é isso que está muito, 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 muito difícil de acontecer aqui no Alentejo. E ainda tem funcionado isto, Uh, essa ligação. na- Essa parceria da universidade eu vou dizer desta maneira. Na Universidade de Évora existe um conjunto no desporto de excelentes professores. Há professores que em termos académicos, são muito bons. A pergunta que se coloca é: em que clube ou em que modalidade é que o seu conhecimento se está a aplicar? Ou seja, algum deles ligado a um clube, a uma equipa de futebol, ou uma equipa, na natação, penso que sim, com o Nuno Batalha. No atletismo, por exemplo, há algum clube que esteja a beneficiar do conhecimento científico desta qualidade? E eu relembro que aqui há 2 anos fui pedir à universidade que pudéssemos utilizar o ginásio de musculação. E a universidade não deixou. E o ginásio está fechado a apanhar pó. Sim. Há sempre esse problema em usar o ginásio da universidade. Eu também nunca percebi o porquê. Mesmo quando fazia parte da equipa de basquete, pronto, eu usava, mas às vezes também para me deixarem usar era uma burocracia. Depois, pronto, lá fui fazendo amizade com, posso dizer, os gestores, as pessoas que ficavam lá fisicamente a controlar o espaço, que abriam e fechavam a porta, que já me conheciam. E pronto, só assim eu fui usando, mas era uma burocracia. E eu pensava que, na altura até, vou ser honesto, eu pensava que era por ser um estudante africano. Não, na altura eu pensava percebo, isto. eu compreendo. Mas depois eu comecei a perceber que não, era coisa da minha cabeça, que era mesmo essa burocracia. Vamos então a uma situação prática. E é,
Eu ouvi, há bocado estávamos de conversa, ouvi os convidados, o Paulo Pissarra, ouvi o Francisco, e esta iniciativa que vocês estão a ter é de grande importância. E é de grande importância porque se percebe a importância que o Diário do Sul teve na história daqui da região. Pode ser que, porque estamos a falar nas redes sociais, etc., vamos pensar só nisto. Dentro de um mês, os clubes param as suas atividades e os pavilhões fecham. Eu pergunto, o Bágio e os 100 Bágios da cidade e as crianças da cidade, onde é que podem praticar desporto? E a resposta, quase certeza, vai ser: não há espaços esportivos. Não é verdade. Sim, concordo Não é plenamente. verdade. Não é verdade. Existem na cidade pelo menos 5 ou 6 lugares de grandes que têm condições e que estão fechados. E quem fecha? Quem manda naquilo? Nas últimas eleições, alguns dos candidatos foram conversar connosco e eu dei esta sugestão. Sigam. Eu gostava de fazer um movimento aí nas redes sociais, que eu não percebo nada disso. E o movimento era este: experimentem deixar aberto o pavilhão da Andrade Rezende, a escola da Andrade Rezende, deixar aberto as pits e deixar o piso na arena. Só isto. Estes 3 espaços, deixem aberto. Vamos lançar esse desafio. Deixar aberto. Vamos lançar esse desafio. Deixar aberto durante um mês. Eu não sei se esse desafio lançamos para o vereador do desporto ou para a Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal. Experimentar, a título experimental, deixem aberto e avisem a população que aquele espaço, durante um mês, vai estar aberto para quem quiser. Provavelmente, as pessoas começam a encher aqueles espaços. O André de Rezende, o espaço exterior, é do melhor que há. Sim, sim, sim. Depois, eu acho que vocês agora tiveram obras. Já foram. Claro. Tiveram uma obra belíssima. Em que a Câmara deu uma ajuda enorme e o clube, através do IPDJ, mas a escola não ajudou e mais colocou entraves. Foi uma coisa incrível. Está lindíssimo. Foi uma coisa incrível. Portanto, eu desafiava toda a gente a sensibilizarmos a Câmara, porque isto não é fácil, portanto, mas agora que a Câmara tomou posse dos pavilhões, André de Rezende, durante o mês, estar aberto. Ou seja, das 5h30, quando acabassem as aulas, até às 8 da noite, estar aberto para a população aquele espaço, para que as pessoas possam entrar no espaço, correr, jogar basquete, jogar futebol, o que elas quiserem. A arena ter lá o piso e as tabelas, e quem quiser ir vai jogar, e se não for jogar vai fazer ginástica, o que as pessoas quiserem, o espaço está aberto. Provavelmente íamos assistir a uma coisa incrível, porque é aquilo que, eu quando cheguei a Évora, ninguém andava na rua, ninguém fazia desporto. Concordo. Não havia ninguém. Sim, mesmo até 10 anos atrás não era assim, eu digo sempre isto. E nós hoje vemos a quantidade de gente. Portanto, a mentalidade mudou. Mudou muito. Neste momento, as crianças, o único espaço, e eu acho que tu sabes isso, que é, no verão, só há um sítio em Évora para jogar basquete. Diz lá onde é. Parque. No parque ou nos Os Salesianos? salesianos. Temos o parque, os salesianos. E também os salesianos vai dependendo às vezes. Ora, E depende às vezes, porque pronto, para quem não sabe, pronto, temos os grupos, que quem não está adicionado nesse grupo, quem não conhece a malta que está nos grupos, nem faz a mínima ideia. Ou seja, quem não jogou basquete, seja profissionalmente ou então, quem não tiver ligação com alguém nesses grupos, não vai perceber Baixo, que isso faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. Não, concordo plenamente. Nesse aspecto eu concordo. Até E agora olha, nas tuas palavras, hein? Portanto, tu pensas assim, eles não me querem lá porque eu sou africano. O outro pensa, eles não me querem lá porque não sou amigo deles. O outro, mas aquilo não é de ninguém. Os salesianos é. Sim. Mas se o parque está aberto, a arena, que é um espaço onde se fizeram as coisas mais vergonhosas, o investimento camarário mais vergonhoso numa instalação desportiva que nunca serviu para nada, é a arena. A arena estar aberta. E se alguém disser, as pessoas vão lá para dentro estragar, o que não é verdade, eu sou de Coimbra e tem a Mata do Choupal. A Mata do Choupal, ao domingo de manhã, peço desculpa, ao sábado de manhã e ao domingo de manhã, eu não sei quem inventou a regra, mas aquilo é, joga-se até aos 20 e se não houver ninguém de fora, joga-se até aos 40. Não sei quem inventou a regra. Ninguém estaga nada, ninguém parte nada, porque no sábado seguinte querem lá estar outra vez. Deixa-me só perceber, quem faz a gestão desse espaço desportivo agora é a Câmara. É a Câmara. E eu pergunto porque é que a arena não está aberta. Mas E se disserem assim, normalmente os argumentos, quando nós não queremos alguém ali perto, há 2 argumentos, aliás os regimes totalitários faziam isso. Ou é por segurança, ou é pela saúde. O argumento é sempre o mesmo. Mas eu acho um absurdo. Até, olha lá, temos muitos jovens na cidade. Claro. Precisamos de manter os jovens na cidade. Exatamente. Não só para a mão de obra, mas também ativos. Obviamente, vou dar um exemplo. Um jovem como eu,
né? Tem trabalho e tem uma família, obviamente, que pronto, nós não temos discoteca. Eu até digo sempre, graças a Deus, que não temos assim aquelas discotecas que geram muitos distúrbios como Lisboa ou as grandes cidades. E graças a Graças a Deus. Deus. Agora, fecharem os campos que nós temos, isso é mutilar mesmo os jovens a 100%. E Então depois, façamos um movimento para que eles abram a arena, que abram a André de Rezende e julgo talvez as PITs, porque, e digo as PITs no sentido que as PITs está no sim, bairro mais, com sim, maior sim, densidade sim. populacional. Já tive lá uma vez, até na altura quando estava na presidência, não sei se sabe, eu fui presidente, vice-presidente da Liga dos Estudantes Africanos. Não sabia. E então a gente também tem aqui um percurso um pouquinho interessante. Fui o vice-presidente da Liga dos Estudantes Africanos e a gente tinha sempre o cuidado de quase todos os meses, que era dedicado ao mês da África, a gente, em vez de festa, fazíamos atividades esportivas, tanto femininas como masculinas. E na altura a gente pediu a cedência do pavilhão da universidade, encaminharam-nos para a Câmara e a Câmara na altura nos encaminhou para as PITs. Foi aí onde eu conheci, aliás, foi aí onde eu conheci o Pedro, o Mendonça. Sim. Conheci o Pedro Mendonça e E portanto, as PITs têm condições. Quando nós dizemos assim, não há nenhum espaço para jogar basquete, então não há. As PITs têm um espaço exterior excelente, tem uma pista excelente para quem quiser dar uma corrida, tem tem, sim tem senhora. ali o circuito de manutenção para quem quiser Tem ir. sim senhora. Aquilo, isso não será necessário, mas eu admito esse argumento que é preciso alguém da segurança. É para ter lá uma pessoa durante 2 horas para abrir e fechar às 8 da noite, epá, pode custar quê? 15 euros por dia, 20 euros por dia? Não vejo problema nenhum. Não, não há, eu acho que também não há nenhum Depois, na problema. Andrade Rezende, quando se fez estas obras, agora aquilo está novo, Tem que ir lá numa fazer uma reunião, visita. aquilo está Tem que ir lá fazer absolutamente uma divinal. visita. Na reunião, que há uns anos, 4 ou 5 anos, o arquiteto perguntou no conselho de escola o que é que achavam Quem foi o e arquiteto? Peço desculpa já agora. já não Medcar. recordo o nome. É. E ele disse, nós estávamos a pensar fazer um parque de estacionamento dentro da escola. E eu pensei, mas porquê não faz sentido? Porquê é que não se faz um... Faz sentido, porque nós em questões de estacionamento na É cidade, verdade, isto é eu um compreendo. caos. Eu teria optado por fazer um espaço desportivo que ficasse aberto à comunidade. Campos de ténis, que, mesmo que a pessoa pague, sei lá, 2 euros, 3 euros, 4 euros, quando se estraga qualquer coisa, quando se estraga uma rede, tem ali dinheiro vivo. Portanto, eu não vejo. André de Rezende tem uma pista para as pessoas correrem, tem dois campos de basquete, tem um campo de futebol, tem... Ainda agora, durante o período da pandemia, estavam os miúdos da Polónia, alguém Sim, andava sim. a jogar lá dentro. E foi um escândalo. Os funcionários vieram e tiraram de lá as pessoas, os miúdos, e os miúdos estavam incrédulos. Dizer, mas não se pode jogar dentro da escola. Aqui em Portugal não. Podia ser o futuro no Mias Quietas. Nunca se E sabe. exatamente. Mas como é que pode haver um Nemias quieta se ele, durante o mês de junho, julho e agosto, tem que ficar quieto em casa? Porque ele não tem um espaço para jogar. Não, ele tem um espaço. Mas o espaço, quem tem a chave é alguém que manda naquilo e esse alguém que mas não manda nada. Vamos pegar nesta imagem. Imaginemos uma vila. Uma vila pequenina, uma aldeia pequenina, não interessa. E de repente o dono da escola, a pessoa que manda na escola diz, não, eu é que mando, isto agora está fechado. As pessoas da vila iam dizer, mas isto não é seu, isto é nosso. E nós queremos que os miúdos vejam. E dentro da escola tem uma biblioteca, nós queremos que os miúdos fossem para a biblioteca. E dentro da escola tem um espaçozinho para a música e nós gostávamos que os miúdos, e portanto, as escolas e estes lugares têm que estar abertos é à população. Aquilo não é do diretor, nem é do Manuel, nem do Joaquim, não, é da população. Pronto, as pessoas têm que cumprir regras, mas isso... Sim, até, E é regras de educação, que eu saiba, quando fizeram estas obras à volta das muralhas, ninguém lhe ocorreu que se calhar que as pessoas iam andar por cima das plantas e matar as plantas. Então, porquê é que iam de pensar que vão entrar para dentro do pavilhão ou que vão entrar e vão estragar? Não. Não tem problema nenhum, as pessoas não estragam, porque aquilo é uma coisa que eles gostam tanto, que ninguém vai permitir que se estrague. Portanto, os salesianos fazem um papel que os restos das outras escolas em Évora não fazem. Estão não, abertos em junho, estão abertos em julho, estão abertos em agosto. E os padres deixam deixa. que as crianças Sim, vão para por lá. acaso eu estava a falar isso com o nosso produtor, o Enzo. Quando ele chegou de Lisboa, pronto, tive que apanhar lá a estação e passamos os 12 anos. E nós tivemos a comentar isso, né, Enzo? Que, aliás, falando sobre o Enzo joga basquete. Onde? Joga onde? Joguei em Lisboa, jogava em Moçambique, mas em Lisboa não sei. E Só se for. mais Nós jogávamos com Moscavide. A sério? Moscavide, a equipa de Moscavide é uma comunidade praticamente africana. a sério, Era? não sabia. O Não treinador sabia. e todos os jogadores, qualquer relação familiar, Pronto, pessoal que tenham uns com os sim, outros. mas estava a frisar isso ao Enzo, que o verão todo os salesianos está aberto, a gente tem um grupo. Mas isto porque eu sei, até porque eu na altura também nem sabia. Eu estava cá já
se não estou em erro, quase 5 anos, não fazia ideia disso. Como é que eu fiquei a saber? Pelo Ganhão. Até falando em Ganhão, vou lhe dar um abraço. O Ganhão, Ganhão, grande pessoa, deu Ganhão. Eu digo, não, Ganhão foi uma das pessoas, eu falo isso sem medo de errar, foi uma das pessoas, posso até dizer estudante, que me ajudou muito na minha adaptação, como estudante e atleta na universidade. E isso eu nunca vou esquecer. Me meteu super à vontade, tanto quanto nas concentrações, o Francisco deve saber muito bem do que isso. Quando as pessoas ficam a escolher quarto, as pessoas ficam com as pessoas com quem se sentem à vontade. Claro. E eu lá era o novo, posso assim dizer, o estranho. E eu, pronto, eu dizia, pá, não vou me manifestar, vou ficar com quem me calhar. E o Ganhão se metia à frente. Niga, vou ficar contigo. E foi na primeira eu pensei que estava a ser simpático. Estava a perceber? Acho que ele ia ser simpático. Mas todas as vezes que eu fui, ele fazia questão de ficar no mesmo quarto que eu. E eu fui-me percebendo que era mesmo genuíno. E metia-se conversa comigo, sabia mais um pouquinho. Depois fui-me percebendo que ele até conhece mais do basquete angolano do que eu. Então eu disse, pá, pronto, dá para ver que é mesmo genuíno. Então fomos criando uma amizade. Que eu me lembro, nos encontramos um verão qualquer. Ele disse, então, estás por Évora? Eu estou. Epá, nunca mais joguei basquete. Mano, temos um grupo, aparece ali. Epá, dá cá o teu contacto que eu vou te adicionar no grupo. E foi assim. E os meus verões em Évora, em vez de, como muitos jovens, na altura acabavam a universidade, voltavam, saíam porque não tinha nada. Eu posso assumir que eu, na altura, eu ficava cá porque eu sabia que tinha um sítio para jogar basquete. Claro. E a importância que isso tem daqui a 10 anos, quando fores mais velho, ou daqui a 20. Pá, provavelmente as lembranças que vais levar de Évora, o desporto é uma delas. Se pudesses ter tido a possibilidade de, e portanto quanto mais equipas melhor, de poderes ter jogado basquete, a integração era mais fácil. Se o desporto na universidade, e agora vou dar este exemplo porque antes de vir para cá, mandei mensagens aos treinadores. O Instituto Politécnico de Castelo Branco foi a equipa que subiu divisão, agora, subiu ontem. Para a primeira divisão. Para a primeira divisão. Portanto, subiu do quarto escalão para o terceiro, mas na verdade é a primeira divisão amadora, porque depois nos outros entra-se, mas é preciso ter dinheiro. Quem é o Instituto Politécnico de Castelo Branco? Um treinador que é professor universitário e que jogou no Porto durante muitos anos, profissional, e que é professor lá, em Castelo Branco. Depois, um dirigente com uma visão que foi buscar alguns treinadores, um deles daqui do Alentejo, Marco Galego. Depois, o que é que fez o Instituto Politécnico? Fez isto. Foi propor aos jovens, a todos, que quem quisesse ir tirar um curso e jogar basquete ao mesmo tempo, tinham ali um treinador de muita qualidade e tinham ali um clube e tinham... Então, a universidade, portanto, o Instituto Politécnico, no seu pavilhão, quem tem a chave é o professor universitário. Uma das divisões é o bar, que é para o clube funcionar e ganhar alguns tostões. A Câmara dá-lhes 80, 90 mil euros e o treinador, não foi ontem, foi no jogo anterior, o treinador não esteve no jogo, quem esteve foi o Marco Galego, o adjunto, porque ele estava em Cabo Verde a mostrar aos jovens em Cabo Verde que podiam ir tirar um curso e jogar basquete. A equipa dele são 10 africanos e 2 continentais, 2 portugueses. E o que é que falta para a gente ter cá isto? Vontade. Porque isto era o que eu há anos, quando joguei com o nome da Universidade de Évora, era isto que pretendia. Sim, Mas a Universidade nunca aceitou esse projeto. Aliás, a Universidade investe muito pouco nisto. E é um passo... Não, esta é a minha opinião pessoal. Claro, É a minha não tenho opinião dúvida. pessoal. E não estou a dizer que seja por mal, claro que não é por mal. Não é por É mal. falta de visão. Falta de visão. É falta de visão. E eu sempre Porquê? questionei isso. Aliás, peço desculpa cortar, Francisco. Eu notei que, pronto, as modalidades estavam... Havia algumas com mais investimento, que na altura era o futebol de salão feminino. Eu sentia que aí tinha um pouquinho mais de investimento. Quer dizer, investimento. Vamos lá ver. Mas O atenção. futebol é futebol. Sim, mas atenção. Mas a universidade não tinha nunca teve equipa nenhuma. E aqui tem. Isto é uma equipa, chama-se Instituto Politécnico Castelo Branco. Vais ao site da Federação, agora, hoje então vai aparecer. Instituto Politécnico Castelo Branco sobe à primeira divisão. Opa, sobe à primeira divisão. E o que é que Castelo Branco ganhou com isto? Gastou 100 mil euros, gastou. Sim, mas o Instituto Politécnico ganhou uma visibilidade que não tinha. Foi buscar jovens no resto do país. Alguns, um ou dois, um dos miúdos africano, penso eu que é nigeriano, já foi jogar no Lusitânia dos Açores. Portanto, eles treinam às 7 da manhã, é preciso que a universidade abra e o professor está lá para abrir, com um professor. Treino físico.
Depois, ao meio-dia, vão fazer lançamentos com outro professor. É um investimento, não é assim um custo tão grande. Ora, o Instituto Politécnico de Castelo Branco investiu. Universidade do Minho, onde tu estiveste. Universidade do Minho. O Minho, O futsal está ligado à Universidade do Minho. o Minho, sim, é Claro, outra dimensão. é outra dimensão. É outra dimensão. O selecionador nacional de futsal é da Universidade do Minho, é professor lá. E, portanto, o que é que estes sítios têm? Tem gente capacitada, Évora também tem. Tem instalações, tirando o pavilhão municipal, Évora também tem. Tem gente com visão, Évora também tem. Depois falta é a parte financeira, em que aí numa primeira fase é necessário para alavancar o investimento público. E que Évora não tem essa visão. E, portanto, não tem a Universidade de Évora, não tem... E não estou a dizer mal das pessoas, não tem nada a ver com as pessoas. Não tem a Câmara ainda, a Câmara ainda acha que se deve, enfim, ajudar toda a gente, os clubes todos. Não, mas há clubes que têm projetos mais ambiciosos que têm que ter um tratamento diferente. E as pessoas não fazem por mal, é uma questão de visão. André de Rezende teve o projeto de subir à primeira divisão no feminino, conseguiu. Nós não estávamos a pensar naquilo, conseguimos. Sem ajuda nenhuma de instituições públicas, não- nem eu não- Câmara, nem nada. Eu não vou dizer o investimento porque se tornava feio até. Sim, Mas sim, o não apoio precisa- camarário sim, sim. é tão... Quando nós dizemos a qualquer dos outros clubes quanto é que nós temos de apoios públicos, nós pedimos apoio à região de turismo do Alentejo. E não deram nada, foi zero. Eu acho que também cada região do Alentejo, eles não têm noção que quando um atleta vai representar, um atleta de cada região vai representar ou uma equipa, posso te dizer, vai representar, tipo, vamos competir fora daqui, estamos a levar um nome. Não é só a equipa, é o nome da Mas região. nós na André de Rezende temos mais razão de queixa do que o nome. E vou explicar porquê. Portanto, neste momento a escola André de Rezende tem balneários que a Câmara ajudou, o clube ajudou, mas a escola não. E a Câmara deu em bens, e ajudou. A escola André de Rezende tem um piso, que foi o clube que, por muita pressão, conseguiu que a Direção Regional de Educação, portanto o Ministério da Educação, estivesse lá. Portanto, tem instalações esportivas de topo, do qual a escola nada deu. Nós fizemos ainda agora um torneio com espanhóis. Sim, eu me lembro, foi há 2 semanas atrás, ou mês passado. Os espanhóis podem ter deixado, na semana que cá estiveram, porque vieram muitos. A cidade estava abarrotada. E, portanto, eles podem ter deixado aqui na cidade cerca de 50 mil euros. Ou mais. Se deixaram 50 mil euros, eu pergunto, quando foi das obras, se deixámos nas empresas... Olha, uma das empresas onde nós gastámos talvez 15 mil euros em materiais de construção, fomos-lhe pedir uma ajuda, uma pequena ajuda. Zero. Até me pareceu mal. Eu àquela empresa não pedirei nunca nem um cêntimo. Nunca mais pedirei um cêntimo. Pareceu-me mal. Eu percebo o que é isso. Aliás, né, eu falo sempre isso, já disse ao Francisco. Esse projeto, quando nós começámos, foi assim. Pá, Foi assim. a pessoa fica impressionada como é que há esta falta de visão. Foi assim, nós começamos com esse projeto e eu digo sempre a esse meio, há bocadinho eu disse no back-office, a gente começou num quarto. Exato. Num quarto e pronto, era eu, o Milton, o Enzo, mas algumas pessoas também estão aqui agora hotéis, mas algumas pessoas até abandonaram o barco porque não acreditavam no projeto, mas pronto, nós quando íamos bater as portas para ter os apoios, para ter as parcerias, o não, tipo, nem deixavam acabar de falar, era não. Não estamos interessados. E eu me lembro quando falei com o Milton, eu disse para Milton, vamos no Diário do Sul. Ele disse assim, ele até ficou meio, mas disse assim, vamos no Diário do Sul. Vamos. E ainda disse, o não está garantido. Apresentamos o projeto, falamos da finalidade. E se não aceitar, a gente estamos a gravar. Assim que chegamos, falamos com o Paulo Pissarra. Já agora vou lhe mandar mais um abraço. Super gente boa, foi receptivo, viu a nossa visão, viu tipo aquilo, porque isso que nós estamos a fazer é para a região. A gente... E qual é o mérito do Paulo Pissarra? O mérito é, daqui por muitos anos, tal como o pai dele, é alguém que está umbilicalmente ligado à sua terra. E, portanto, ele percebe, como já um homem conhecedor, um homem inteligente, percebe assim, há gente com qualidade para fazer aquilo, há gente com vontade para fazer aquilo, o custo económico é muito grande e, portanto, ele apostou e daqui por 20 anos, vocês vão se lembrar dele, porque foi ele que deu essa ajuda, ele vai se lembrar de vocês porque trouxeram um acréscimo, trouxeram qualquer coisa de novo e, portanto, vocês vão ficar ligados à cidade
Independentemente, até podem voltar para o vosso país, mas ficarão sempre ligados à cidade. E provavelmente este projeto liga-vos mais. Muito mais ainda. Que era o que eu estava a dizer Sim, exatamente, com as nossas moças do basquete. A Sofia Meira e a Catarina Moreira. A Catarina Moreira está a tirar o mestrado, a Sofia Meira também, uma no desporto, a outra em veterinária. O normal seria, faziam isto, jogavam pela universidade e iam embora. Não, elas ficarão ligadas para que uma equipa de basquete no Alentejo chegou à primeira divisão e agora teve a disputar a subir à Liga. Não conseguimos subir à Liga. Eu acho que escreveu-se direito por linhas tortas, porque nós temos imensa dificuldade na primeira divisão, quanto mais na Liga, mas o Rui Bichincha não, está fora de questão, o objetivo é esse. Ora, estas raparigas vão ficar ligadas para a vida toda. Já agora falando sobre isso, conta lá como é que foi essa experiência com as raparigas disso. Portanto, nós fizemos quer para os rapazes, quer para as raparigas. Nós, nos rapazes, tivemos mais azar, porque o atleta até tinha um currículo melhor, e lá está, falámos com o atleta primeiro, o atleta tinha um currículo muito melhor. Quando falámos com ele, verificámos que era muito boa pessoa. E ele veio para cá com a esperança de fazer uma grande época. E treinou de louco. Ele treinou de louco. Chegou cá e vinha lesionado. Excesso de esforço. E, portanto, eu assim que o vi treinar nos primeiros minutos pensei, isto é um atleta de altíssimo nível, isto nem caiu aqui de paraquedas. Mas ele... ao fim de 5 minutos de ter parado, com dores, ele sofreu uma lesão que é terrível, dá imensas dores, que é canelite, que é uma inflamação aqui na osso da perna. E, portanto, mais tarde, faz ruptura total do tendão daqueles. E, portanto, nos rapazes, eles estão agora a disputar a fase da subida, mas sobe o Castelo Branco e não subimos nós. O Castelo Branco investiu muitíssimo mais do orçamento do Castelo Branco comparado connosco. Lá acima, eles... Portanto, fez esse investimento nos homens e nas raparigas igual. Portanto, trouxemos 2 atletas americanas por valores muito módicos. Muito módicos. Depois, porque uma jovem brasileira era amiga da Catarina Moreira, ela aconselhou a miúda e a miúda, como estávamos naquilo da pandemia, ela ficou a tirar o curso através do computador, mas também veio. Portanto, fizemos ali uma equipa, primeiro com 5 jogadoras de qualidade e o banco mais fraquinho. Depois, à medida que o tempo foi, nem 10 jogadoras tínhamos, tivemos que ir buscar 2 velhinhas, elas agora vão se rir, mas vamos buscar 2 velhinhas. Pode dizer o nome das 2, se não se importar. Aqui para as pessoas passarem. Mas elas sabem. Às vezes é importante dizer para as pessoas... Uma das velhinhas, entre aspas, velhinhas, estamos a falar de jovens, como é evidente. Veteranas, podemos chamar veteranas, é melhor sempre. Mas é que nem isso. Eram atletas que já tinham jogado e que se afastaram do basquete. Foi a Catarina Santos, que até está ligada ao futsal do Juventude, e foi a Sofia Sargasso. Mas como pessoas rigorosas que gostam de levar tudo a sério, elas trabalharam tanto, elas empenharam-se tanto. Elas só jogavam, havia jogos que não jogavam e havia jogos que jogavam 1 minuto, 2 minutos. Terminaram o ano e já iam jogando 5, 6, já conseguíamos no treino. Ora, porquê? Porque a forma como encaram, e nisso as mulheres são melhores que nós, os homens, elas levam as coisas, quando é a sério, levam muito mais a sério que nós. E, portanto, elas criaram um grupo em que nós agora, quando chegamos a esta fase para subir à Liga, ninguém sabia. Nós discutimos os jogos todos até aos últimos minutos e depois nos últimos minutos perdiam. Ninguém fazia ideia que a Sofia Meira vai ser operada agora ao ombro, tinha uma lesão no ombro tremenda. A Catarina Moreira jogava com o joelho todo ligado e a fisioterapeuta dizia, ela não pode sequer entrar no pavilhão. Ó. E ela dizia, mas eu quero. A americana tinha uma lesão no pé. Portanto, em condições normais, 3 delas não podiam jogar. Nós jogámos um jogo no Porto em que as 3 estavam no banco, cheias de dores, não queriam jogar. E quando chegámos ao último período, estávamos a perder por 14. Entramos no último período e eu tenho 5 jogadoras à minha frente a dizer, olha, vamos fazer assim, E as 3 começam a dizer, ó Luís, eu quero jogar. Senta-te lá. E olha, vamos fazer assim. E elas outra vez, não, Luís, põe-me a jogar, eu quero jogar. Tu, mas fizeste o entorse, não consegues jogar, tu vais dar cabo do pé. Há mais jogos. Não. E às tantas eu tirei, aquelas estavam sentadas, meti-as lá, e passado um bocado estávamos a ganhar. Portanto, isto mostra uma postura. Portanto, eu no jogo de feminino, aquele bicho bruto, aquele animal, não sou nada assim. Porquê? Porque elas já são assim. Eu já só preciso corrigir, a dizer, olha, se calhar é melhor fazermos desta maneira e não daquela. Às vezes nos homens ainda tem que ser assim, porque às vezes eles perdem o foco e tornam o foco mais virado para si eu percebo. e menos para a equipa. Eu percebo. Às vezes ele diz, eu preciso de um triplo para me motivar.
E aconteceu muitas vezes, quando a gente ia jogar em fases finais, eu via isso. Eu via isso. Pronto, obviamente que também nós temos bons jogadores. O Ganhão é um deles. Para mim, eu quando joguei com o Ganhão, não sei como é que ele está agora, mas na altura estava muito mais. O Diogo Sim. Ganhão chegou a jogar na Pro Liga Ele jogou ainda no Elétrico no e nos Açores. Nos Açores, sim. E nos Quando Açores. ele foi até, nós chegamos a falar um pouquinho. É, mas é este o problema nos homens pelo qual não temos tido o mesmo sucesso, que são muitos meses, por exemplo, as raparigas tiveram, e os homens também, 7 meses intensivos. Bágio, é um desgaste, é uma coisa que não tem explicação. Só quem passa é que sabe, 5 dias por semana, em que à segunda-feira, a Catarina Moreira, nós temos que filmar os jogos das equipas, o nosso jogo temos que filmar e meter numa base de dados para todos os outros verem. Portanto, nós preparamos o jogo sabendo o que é que a outra equipa fez. E eles também fazem o mesmo connosco. À segunda-feira, toda a gente tem que saber as jogadas da outra equipa. Depois, preparamos o jogo e quando chegamos à sexta-feira só fazemos as jogadas da outra equipa para ver como é que fazemos no bloqueio direto, no bloqueio indireto, como é que fazemos no ressalto defensivo, pronto. Se jogamos mais depressa, se jogamos mais devagar, se jogamos mais para dentro, mais para fora. Portanto, ora, estamos a falar, nós temos uma miúda que tem 14 anos. Nós temos uma miúda que tem 15 anos, portanto, quando nós olhamos para ali, nós temos uma miúda que não jogou porque não tem idade, só agora, que é filha do Rui Pechincha, só agora em setembro é que vai começar a jogar. Ela já treina há 2 anos nos séniores. Eu pensava que eu estava a deduzir que eram miúdas já com 20. Também temos, a Catarina Moreira, essas têm 20, mas depois temos 2 com 30, muitos, 30 e muitos, nas senhoras não se diz, e temos 2 crianças ou 3, que têm 14, 15 anos e que já aprenderam que aquilo é levado a sério. E no treino, entrar no campo e jogar com a Catarina Moreira ou jogar com a Sofia Meira e não levar a sério é arranjar um problema. Eu concordo. É arranjar um problema. E não é o treinador. E não é o bruto do treinador que vai lá refilar. Não, não, não. É porque tu entras no campo, uma delas joga contigo e tu vais brincar. E ela leva-te aquilo a sério e tira-te a bola 3 vezes e os teus amigos vão se rir e ela não se ri porque não está a achar graça. E portanto aquilo é levado assim. Portanto não é preciso que alguém se zangue para que elas façam a sério. Portanto esta é que é a grande diferença. Sim, sim. E é muito normal, porque nós, às vezes, acho que a nossa questão, o homem no desporto, às vezes, é porque pronto, é aquela questão de que a garantia já está. As coisas estão lá feitas. E o resto vai vir só um acréscimo. Pois é. Eu percebo isto. E eu percebo isso e tenho noção disso. Até porque eu vim de um país que, aliás, no meu país, no desporto, nós temos tirando futebol. Basquete feminino, masculino, handball. Temos uma tradição muito forte. Tanto Tu és Cabo Verde? Não, sou de Angola. Ah, tu és de Angola? Eu pensava que eras Cabo Verdeano. As pessoas pensam que eu sou cabo-verdiano, sou angolano. O qual, há bocado estávamos a falar do Mike Plowden, um dos colegas de equipa dele, que foi um jogador de altíssimo nível, que era o Jean Jacques. O Jean Jacques era Da Conceição? O Jean Jacques da Conceição. Isto era um jogador de alto. É o único jogador africano. Não, o único jogador de angolano. Acho que é um dos poucos. Deixa-me só aqui corrigir. É um dos poucos jogadores de basquetebol africano que está no Hall da Fama. Sim. Porque era uma coisa. Portanto, eu defrontei o Jean Jacques eu como treinador adjunto. Que é tu sentas no banco, tu olhas para ele, só de olhar assusta. Sim. Ele só de olhar assusta. Ele dentro de campo. Jogou no Benfica, se não estou em erro. Sim, ele jogou no Benfica. Então, a equipa do Benfica era o Carlos Lisboa, que era um mito, era o Jean Jacques, era o Mike Plowden, era o Zé Carlos Guimarães, outro angolano. Também. Baixo, não te passa para a cabeça que era, tu entras dentro de campo, eu era treinador, e ainda bem, porque só de entrares como jogador, tu assustas-te. Porque eles eram tão competitivos. Eles estavam sempre a falar, sempre a picar, mas a picar no bom sentido, quer dizer, tu vais lançar e eles tiram-te a bola e pregam-te um abafo. Pregam-te um abafo e não se calam. Eles vão picar-te até ao fim. Ou tu tens estofo para aguentar aquilo, ou tu choras e vais para o balneário e vais embora. Porque aquilo era outro nível de competição. Portanto, estamos a falar de uma equipa que defrontou o Real Madrid, o Panathinaikos, estamos a falar de Liga dos Campeões. Estes homens jogaram na Liga dos Campeões ganhando, enchendo o pavilhão da Luz, onde já não cabia mais ninguém. Tiveram que ir jogar para o pavilhão da Almada, e no pavilhão da Almada, uma das vezes, tiveram que abrir as portas, parar aquilo tudo e limpar o chão, porque a umidade, com tanta gente lá dentro, era tanta, que o piso já estava a ficar molhado. Portanto, eles jogavam num patamar. Sim, num nível. E agora temos Cabo Verde. Cabo Verde tem uma equipa fabulosíssima. Sim, um dos atletas, o Kevin Coronel, jogou aqui no Elétrico de Monte Sor.
Sim, Não sim, já, tens? já, já, já. Eu por acaso tive esse conhecimento. Eu sou maluco pelo basquetebol. Embora nunca dei certo, nunca. Aliás, como todo angolano, nós transpiramos, vivemos isso mesmo intensamente. Tanto quando eu vim para aqui, quando eu mudei para Portugal, fiquei, fiquei um pouco indignado, porque lá é o contrário. Aqui é mais o futebol. Nós lá é o basquete. Numa esquina, numa rua, tens uma tabela com basquete. E aqui nós temos esta diferença. Agora estou a apelar à minha memória, que era, há muitos anos, vocês são jovens, não conheceram, há muitos anos a Federação de Vôlei foi buscar um treinador cubano ehm, porque o basquete também tinha feito, o basquete foi buscar um treinador, não foi buscar ele, é que apareceu cá, ucraniano, que era o Melinchuk, um general da União Soviética, que veio aqui para o Ponte Sor, que é quando eu venho para o Alentejo e me cruzo com ele. Bem, esse homem levou a seleção portuguesa ao europeu e ia lutar pelos lugares cimeiros. O que é que aconteceu? O vôlei quis fazer o mesmo. Foi buscar um treinador cubano. E eu estava numa mesa de conversa, como estamos agora, mas em que uma das pessoas envolvidas estava a contar a história. Então disseram ao treinador cubano: olha, temos um problema. Pronto, as instalações não são nada de extraordinário aqui em Portugal e olha, vamos conhecer e andaram a mostrar. E o treinador cubano, que levou o voleibol ao topo do mundo, quando viu as instalações, disse: vocês estão a gozar? Vocês não têm instalações? Epá, vocês vão lá a Cuba. Isto é topo. E eles estavam a mostrar aquilo como sendo uma coisa assim mais velhinha, uns pavilhões. Epá, não, nós lá, Sim, mas aqui há muito disto. Há muitas condições, condições mesmo, condições de claro, verdade, mas a prática. E a bocadinho, aliás, é o que estamos a falar um bocadinho com relação à gestão dos campos que nós temos, só na cidade de Évora. Seja interior ou exterior. Temos imensas escolas com isso, mas mas estão estão fechadas. fechadas. Nós temos em Portugal um espaço desportivo que eu acho que 99,9% da população não faz ideia. E o espaço é um velódromo. Pá, para mim um velódromo era uma coisa em que os tipos andavam lá nas bicicletas à volta de um lado para o outro. Esse espaço está na Anadia, ali perto, entre Coimbra e Sangalhos. E é um pavilhão gigantesco, uma coisa gigantesca, uma obra que, em que nós estamos sentados na bancada e as bicicletas andam no teto do pavilhão, aquilo que nós vemos na televisão, que fazem Sim, aquelas sim. competições de perseguição. Aquilo é um espaço único, eu nunca tinha visto nada daquilo. Depois, para além daquilo, quando eles andam lá nas bicicletas, que depois se caem, vai lá um robô e limpa aquilo, tem ainda o piso lá embaixo, onde eu posso assistir a um jogo de basquete tipo NBA, mas se eles não quiserem meter as tabelas, fazem vários campos e podem jogar atravessado. E depois, se nós caminharmos, vamos lhe chamar para a cave, tipo como se fosse um parque de estacionamento, mas não é, porque o parque de estacionamento é cá fora, é gigantesco. Tem uma coisa como, sei lá, 500, 600 bicicletas, onde as equipas profissionais de outros países, já eu assisti, vão lá e treinam e fazem lá o estágio. E nós pensamos, mas aquilo é na Anadia. Aquilo não é em Lisboa, nem é no Porto, nem. Não, é num espaço onde não havia nada. Nada. E eu vi, não sei se ainda funciona assim, mas quando eu vi, aquilo nos primeiros tempos começou a dar algum prejuízo financeiro, porque o custo em luz, em limpeza, etc. Ah, e tem lá sala, tem quartos para os atletas dormirem, tem tudo, não lhes falta nada. Eu vi a seleção de ginástica, estava lá a treinar. O funcionário era o treinador, é que tinha a chave e abria aquilo, e portanto aquilo não tinha custo nenhum, só tinha o custo normal. Pois, não tens que pagar ninguém para estar lá. Numa infraestrutura de topo da Europa. E nós tínhamos. Provavelmente estaria fechada, provavelmente. Ora, isto voltando à questão de Évora. Em Évora passa-se isto. Nós temos espaços, nós temos gente na universidade, temos gente na Câmara, temos gente em clubes. Pá, o Hugo Fernandes, que agora está na ginástica, é um excelente treinador de ginástica de crianças, com belíssimos resultados. No futebol já temos gente com qualidade, temos treinadores, Temos jovens sim, senhor. treinadores, aí já estão no Temos, estrangeiro, temos. daqui de Évora. No basquete temos André de Rezende, que tem feito um belíssimo percurso nos últimos tempos. E, pá, se temos gente, faltam instalações. Faltam instalações, e já não estou a falar no pavilhão municipal, porque isso já não é, já não estarei cá vivo quando isso acontecer. Mas então que não, esqueçam o pavilhão municipal. Deixem-nos jogar na arena, abram esse espaço, deixem os miúdos ir para lá. Eles estão no jardim infantil, em vez de estar no jardim infantil, onde só tem uma tabela. Só tem duas, E pronto, e também aquilo e é é pequenininho. uma confusão. E as crianças vão para lá. Vão para Quando lá, a 30 metros o está. Estado
Bajo, a Câmara de Évora gastou não sei quantos mil euros para tornar a arena um espaço público. Mas é público. Pá, nós só vamos lá quando, por milagre, alguém nos permite. Eu julgava que era privado. Não, a Câmara comprou aquilo ao dono, fez as obras e remodelou o espaço e agora vai devolver ao dono. Isso é um escândalo. Isto é um absurdo. Logo então, neste tempo que falta para devolver ao dono, deixem o povo usufruir daquilo. Abram, ninguém estraga. E eu creio que depois esse mesmo dono vai passar a alugar esse espaço, que é um absurdo. Eu vejo que tu conheces já o Portugal bem. Como é óbvio. Que Como é óbvio. Porque aquilo é uma arena de touros. Ora, se aquilo é uma arena, vai ser utilizado aqui 5 vezes, 6 por ano, até nos outros dias. Isto é um absurdo. E depois de fazerem as obras, isto para não dizer, depois de fazerem as obras, houve um jogo da Seleção Nacional, feminina. E depois tem outros... O campo não cabia lá. E os atletas, quando entraram para o balneário são os curros. E os atletas entraram e disseram, mas vocês estão a gozar, isto é o balneário. Portanto, quem é que pensou aquilo, quem lucrou com aquilo? Não interessa que não foram os políticos atuais. Mas então, sigam o meu pedido de ajuda. Abram às pessoas. Metam lá um funcionário durante 2 ou 3 horas. Deixem os miúdos ir para dentro e para lá jogar. Deixem as pessoas ir para lá jogar. As pessoas que andam a correr à volta do campo, à volta da cidade, deixem-nos ir ali, equipar-se, lançar ao cesto, fazer umas aulas de ginástica, fazer umas aulas de yoga, uma coisa qualquer. Utilizem aquele espaço, deixem o espaço aberto. Não tem como fazer uma parceria com essa A parceria ali é a Câmara. É a Câmara dizer assim, está lá um senhor a abrir aquilo, podem ir, está aberta à população. E dizer assim, uma campanha, dizer assim, durante os meses de maio, junho e julho, este espaço vai estar aberto à comunidade. Ou seguir o modelo que o Salazar tem. Este modelo. O verão, pronto, vamos falar mais do verão, porque os jovens têm mais tempo, estão muito férias. Assim que acabar as aulas, claro. Porque uma das coisas absurdas, eu não falo só de... vou falar mais do interior, o interior é que sofre mais com isso, os grandes cidades não. Assim que acabam as aulas e chegam as férias, exatamente, os jovens não querem saber disto. Numa aldeia isso seria possível. Isso mesmo incentiva, tipo, o abandono da região em si por completo. Eu insisto, Bajo, isso numa aldeia seria possível? Não, que ninguém deixava. Alguém que pudesse fechar a instalação e dizer não, agora não podes entrar. Sim, é que já não temos trabalho suficiente para os jovens. Tiram mais essa pequena prática de desporto que é feita, que é tida como lazer. Então... Mas é que isto é a mentalidade que ainda temos. Pronto, o mais difícil é mudar essa mentalidade. Olha, mas podemos mudar. Eu vou dar um exemplo de mudar a mentalidade. Eu, quando comecei ali na Andrade Rezende, as pessoas iam lá para ver os jogos e de vez em quando insultavam, quer dizer, mas mandavam umas bocas aos árbitros. E eu pensei, as pessoas sentadas cá em baixo, junto ao piso, na NBA é mais caro, as pessoas vão se sentar lá em baixo e vão gostar de ver aquilo. Os dirigentes, durante 2 décadas, Bajo, não foi um ano, não foram 2, foram 2 décadas, os dirigentes da Associação de Basquete do Alentejo, não pode ser. Não pode ser. Há uma regra que diz 2 metros, está bem, mas isto tem 2 metros. Então há uma regra que diz que a linha tem que ser azul. Eles arranjavam sempre uma coisa qualquer para me chatear. Agora elas subiram à primeira divisão e eu pensei, vou aproveitar. Então fiz pior. Arranjámos, a Câmara ofereceu-nos umas carpetes para meter no chão, para não estragarmos o piso, e atrás da tabela metemos umas carpetes com 3 filas de cadeiras. E vieram os árbitros da primeira divisão, arbitraram, e não aconteceu nada. No jogo seguinte, estavam lá as carpetes, no jogo seguinte, e agora toda a gente diz, não, isto está porreiro, porque as pessoas vão ver o basquete e sentem-se numa passadeira vermelha, uma cadeirinha, junto aos jogadores, falam com o jogador até manda umas bocas para fora. Exatamente. Ora, esse é o bilhete mais caro da NBA. Também no Alentejo, durante décadas, houve gente que dizia que não podia ser. Ainda há hoje. O difícil foi mudar a mentalidade, foi preciso vir alguém de fora explicar que aqueles senhores não percebiam nada do assunto e que estavam errados. Infelizmente nós temos muito esse problema cá das mentalidades. E nós, não sei se vocês... Não sei se é cultural ou é... Queres ver a cultural? Não, o povo tem sempre uns dizeres engraçados. E um dos dizeres engraçados é assim, se quiseres ver um pobre com soberba, dá-lhe a chave do palheiro. E aqui é... Portanto, a partir do momento em que diz, eu é que mando nisto, já não consegues apanhá-lo, porque ele é que manda nisto. E ele diz, tu só entras se, ou só entras quando, ou só entras, ou então não entras. E não entras porquê? Depois ele arranja ou a segurança, por razões de segurança, não podes entrar, ou por razões de saúde, vais contaminar. Isto é estúpido. E portanto é preciso mudar isto. É preciso que os espaços estejam abertos para que os miúdos, ainda mais numa altura em que cada vez eles andam mais agarrados, entra numa escola, ficas impressionado. Há uma fila de 10 miúdos ao lado uns dos outros, eles estão todos com o telemóvel. Sim, tá.
Tá com... É pá, tens que dizer ao miúdo, olha, a única regra é assim, entras aqui na arena para jogar, mas não podes mexer no telemóvel. Pronto, é a única regra que tens. Usa o que tu quiseres, brinca onde tu quiseres, mas não mexe no telemóvel. Pronto, está feito. Pá, e nós não temos isso. E, portanto, não consigo convencer as entidades, nem a minha escola, a começar pela minha escola. Não consigo na escola que isso seja assim, não consigo... Pá, E os ATLs que, pronto, normalmente que as câmaras têm, não estão ligados ao desporto, é só passeios e visitas? temos que fazer claramente essa mudança. E o que acontece ciclicamente, e portanto ao longo destes anos todos no basquete, já houve basquete nos salesianos, já houve basquete nos salesianos, eu sou do tempo de ser treinador nos salesianos sem pavilhão, eles não tinham pavilhão. Não. Onde é o pavilhão era onde nós jogávamos futebol, aquele era um campo de futebol de 11. Ah, sério? Era. Depois foi um padre Isto diretor. está a falar em que ano? 90, nos anos 90, não havia pavilhão. O pavilhão é do mais recente que há, o pavilhão é depois da arena até. E portanto, é um padre diretor, o Padre Soares já faleceu, que quando vem para cá, já havia um movimento ali nos salesianos muito grande. E havia um movimento porquê? Porque os salesianos, como sabes, rodam muito o padre diretor. Portanto, ele está lá um conjunto de anos e depois vai-se embora. Epá, e qualquer padre diretor que venha de qualquer salesianos, não sei se tu conheces os salesianos, conheces vários ou não? Só conheces o Débora? Conheço este cá, conheço alguns de Lisboa e... Os de Lisboa é topo. Sim, aquilo aí... Tu vais a Manique e aquilo é maior que o aeródromo de Tires. Exatamente, aquilo é uma outra... Tu vais aos de Lisboa e aquilo parece, visto de fora, parece uma coisa velha. Quando tu entras lá dentro, aquilo é uma coisa do melhor que há. Tem muito mais condições que muitas universidades públicas. Pois. E privadas até. E tu dizes... Portanto, eu tive a sorte, porque estive nos salesianos com o professor Alcario, e de cada vez que nós íamos aos Jogos Nacionais Salesianos, quando almoçávamos, o professor Alcario era uma pessoa influente, eu era amigo dele, estava sempre com ele, e estávamos na mesa com os padres diretores dos vários. E tu começas a ver outro mundo. Quando um padre diretor sai de uma escola dessas e vem para o Alentejo, tu não imaginas. Pá, os salesianos de Débora era uma coisa humilde, para o alentejano, uma coisa... uma parte dos edifícios, tudo o que tu vês hoje nos salesianos, o edifício é o mesmo. Mas tudo o que vês lá, deve ter 10 anos, 15. Portanto, imagina o que eram os salesianos. Era uma coisa muito humilde, os Débora, muito humilde mesmo. E, portanto, mudou muito. E uma das coisas que haviam era fazer um pavilhão e uma piscina, que era um dos projetos, num espaço por trás no estado por trás do pavilhão, fazer lá a piscina. A piscina ainda não arrancou. Mas já dá para perceber. Mas era uma piscina. Já percebi porque é que tem aquela estrutura. Que era para ligar um ao outro. Sim. E depois veio para cá um padre um homem muito, que estava habituado sempre que os salesianos queriam fazer obras, mandavam esse padre diretor para cá. Um velhote, muito simpático, pequenino, padre, e que tinha sempre uma simpatia com toda a gente. E eu assisti ele a falar com o Presidente da Câmara. Ele dizia, Sr. Presidente, você não me vai dizer que não vai emprestar umas máquinas para terraplanarmos isto. E o Presidente olhava e dizia, não, Sr. Padre, claro que não, eu empresto, pois claro. Sr. Presidente, você não vai dizer que... E ele convencia as pessoas assim. Depois ia uma empresa qualquer dizer, você não vai dizer que não vai... E, portanto, a obra nasceu ali, portanto, o pavilhão nasceu, entretanto, toda aquela parte velha dos salesianos foi toda remodelada. Portanto, os salesianos tiveram basquete, mas o Juventude teve basquete de muita qualidade, mas onde houver futebol não pode haver outras modalidades. O futebol come as modalidades, desfaz. Eu sou de Coimbra, sempre que a Académica está em grande nível no futebol, as modalidades desaparecem. E sempre que, isto é até estúpido dizer, mas sempre que o futebol desce de divisão, a malta esfrega as mãos e dizer pode ser que agora a gente consiga, porque vais pedir apoio a algum lado e eles já apoiaram o futebol. Sim, mas isso é um problema. Acho que não é só geral. É geral aqui. É geral. Já me apercebi que isto cai assim. Não, quando eu digo geral, mesmo geral do país todo. A nível do basquete, que é uma pena, até porque nós temos potencial para isto. E essa é a parte em que os apoios públicos podem não estar a perceber a evolução, que é, as novas gerações já não são assim. E eu digo sempre que Portugal, nós cá, podíamos aproveitar muito com os imigrantes dos países de língua portuguesa. Vai à Espanha, ficas impressionado num patamar superior de seleções, Sim. a quantidade de filhos de imigrantes. Com os afros, descendentes, Claro. ou mesmo não só. Eu acho que no desporto, não estamos a falar só de futebol, infelizmente nós cá, o futebol está em primeiro lugar, depois o fado, ou melhor, Cristiano Ronaldo, futebol, depois o fado. Eu sou professor de Geografia, mas vou-te mostrar isso e depois quando acabarmos o podcast, e até as pessoas que nos estão a ver, podem fazer isso. Um dos temas é sobre a imigração, os miúdos no 8º ano aprendem. Eu uso sempre a mesma, todos os anos utilizo o que os miúdos gostam de ver. Seleção francesa ganhou o campeonato do mundo da equipa do Zidane. A equipa do Zidane. Em que, se há país em que
A relação com os imigrantes é muito fraca, é em França. Basta sair do centro de Paris e começar a ver as cidades em volta e se percebe a relação má que tem com os imigrantes. E, portanto, é imaginar os franceses, os milhões de franceses na rua a bater palmas aos seus franceses que tinham sido campeões do mundo no futebol e perceber que branco só lá há um ou dois, porque eles são todos filhos de imigrantes. Sim. Eu, por acaso, eu me lembro, eu disse como que eu vou explicar futuramente a minha filha que não são franceses, são todos africanos. É que tu olhas para aquela fotografia e vês o Zidane era filho de argelinos e todos eles, atenção, todos eles eram franceses, por isso é que foram campeões pela França. Mesmo essa recente também. É igual. A segunda, essa recente, que Bajo, teve o Mbappé, o Pogba. Vai à equipa de basquete. Ficas impressionado. Igualzinho. Vais à equipa de sub-20 francesa. Jogadores da NBA, atenção. Sim, jogadores da NBA. São todos filhos de imigrantes. Descendente. E nós cá em Portugal, nós temos esse potencial, temos todas as condições criadas, mas infelizmente as políticas que são criadas e alguma mentalidade. Sim, matam esse sonho. Vê a questão no triplo salto. Pá, aquilo é uma coisa inacreditável. Isso... Dizer que o atleta, ele até tem razão, atenção, dizer ele foi naturalizado mais rápido porque era atleta, é verdade, ele tem razão, isso é verdade, mas não é problema que se coloque isso. Acontece nos países todos da Europa, todos. Seria o mesmo dizer que só jogariam pelos Estados Unidos os que na sua quinta descendência eram americanos, não jogava ninguém, não tinham seleções de ninguém. Não jogava ninguém. E nós cá temos muito potencial nisto. Eu digo isso porque eu conheço muita gente. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada. O meu irmão mais velho jogou futebol no Boa Vista. E era um grande jogador, grande central. Mas não sei qual é a complicação que houve lá, na altura como imigrante. Não sei, já não sei bem qual é a história, não vou dizer qual é a história. Mas, coitado, depois acabou por desistir do futebol, pronto, mas ele estava a fazer duas coisas, era o futebol e estava a se formar aqui em economia. Estás a ver? Voltamos à escola. O mais importante é a escola. Exatamente. E portanto por isso é que Castelo Branco tem um projeto correto. Vamos admitir que em Castelo Branco todos os africanos que foram lá parar, nenhum joga basquete. Vamos admitir isso. Não jogam basquete, mas quando voltarem ao país deles lá já levam uma licenciatura. E levam uma experiência da Europa. E levam uma forma diferente, nem melhor nem pior, não interessa. Até pode ser melhor, até pode ser pior. Mas levam uma experiência diferente para o seu país. Exatamente. E, portanto, ficámos todos a ganhar. Sim, ambas as partes saem a ganhar. Eu propus à Universidade de Évora. Nós jogamos com o nome da Universidade de Évora. Eu acompanho... O que aconteceu? O que eles disseram? Eu acompanhei-te. Sim. A Universidade de Évora nunca contribuiu com nenhum cêntimo para Andrade Rezende. Nunca. Eu pensava que era uma parceria mútua. Era mútua. Era um amor mútuo em que só um é que ama o outro, mas é mútuo. Que é a Universidade de Évora, nessa altura, até te digo os valores. A Universidade de Évora pagava ao treinador, que era eu, 80 euros por mês para eu acompanhar a equipa. Eu não queria o dinheiro, dava ao meu clube. E dava muito jeito, eram 800 euros para pagar os tais 1000 e tal das inscrições para jogarem. Portanto, os 800 euros que me dariam por ano. Porque depois, passados uns anos, nem sequer davam. E eu andei lá sempre sem... É que esta fante, eu tenho conhecimento disso. Claro. E andar acima abaixo. Claro. Olha, numa das vezes que fui a Guimarães, o motor do meu carro gripou, fiquei na estrada. Eu me lembro. E depois, não, são aquelas viagens que... Eu me lembro que numa das concentrações que nós fomos, foste tu a conduzir. Portanto, eu fiz isso. É uma ginástica mesmo. Eu tenho noção disso porque eu me lembro que também, às vezes, alguns atletas como eu tinham que voltar mais cedo porque tinham exames para fazer e até, sem te cortar, eu me lembro que estava atrasado num projeto. Aliás, eu parei de jogar basquete na altura, pela universidade, não só, também tive aí alguns problemas pessoalzinho que prefiro não dizer aqui, e foi numa das concentrações que aconteceu sobre a história do computador. Acho que não te lembras sobre essa história, mas pronto, o Guilherme se lembra muito bem sobre isso e o Galvão se lembra. Enfim, entretanto, eu me lembro que eu tinha que voltar, na altura eu voltei contigo mesmo, saímos lá do norte a correr, porque eu no dia seguinte tinha que ter uma apresentação de projeto, e aquilo estava quase tudo, estava mesmo pior, e a minha professora, até já lhe mandou um abraço, Paula Pinto, disse-me só duas palavras: você vai ter que escolher, ou escola, ou isto. E eu, mas isso que eu estou a fazer também pela escola. Vai ter que escolher. Eu assisti o ano passado, em Aveiro, a Sofia Meira. Estávamos todos à espera para ir jantar, porque tínhamos jogo, e ela estava a ter uma avaliação
Estava a jogar e o professor disse, não, tens que estar na avaliação. Mas eu estou a jogar pela Universidade de Évora. Foi o meu caso. E ele disse, não tens hipótese, não há escolha. E ele disse, então se for uma coisa que demora 1 hora ou 2, eu, sim senhor. Eles combinaram às 5 da tarde ou às 6 da tarde. E eram 10 da noite, 10 da noite, eles estavam naquilo. E a rapariga às tantas disse, peço desculpa, mas não, vou-me embora. E eu assisti isto, portanto a escola é o plano A para qualquer criança. Não há plano B, é plano A. Concordo O plenamente. desporto é o plano B. O desporto vai dar à criança, ao jovem, experiências, levá-lo a sítios onde ele nunca... E vai marcá-lo para a vida. Mas o plano A é a escola. Portanto, se chegar ao fim, um miúdo que gosta muito de basquete, nós temos lá agora, tem vários, não é? Mas as miúdas dizem, quero ser profissional. Profissional, uma mulher profissional ganha 400 euros baixa. 400 euros. Eu digo sempre mesmo, vais ali para o McDonald's e ganhas o mesmo. Não precisas de fazer esforço. Portanto, esquece o profissionalismo. É a escola. Depois, se a escola te levar para a Universidade Americana, uma coisa qualquer, vai. Porque se chegares lá e aquilo não te correr bem o basquete, porque lá nos Estados Unidos deve haver gente melhor que tu, se não correr, não faz mal. Já tiveste uma experiência na tua vida que te vai marcar para o resto da vida. E quando regressares à Europa, vens como uma jogadora que teve nos Estados Unidos. Aí já não ganhas 400 euros, já ganhas 2.000. Sim, o modelo americano é assim. O Claro, modelo americano é assim. Tanto claro. quanto que eles têm uma regra que se só jogas na equipa, Se tiveres se boas notas, tiveres boas notas. E eu concordo com isso. claro. E eu até na altura defendi a ideia que nós cá também devíamos ter esse modelo, seja para o basquete, seja para o futebol, para o desporto em si. Basta, se eu te disser que na minha escola eu já passei para aí talvez 50 vezes a funcionar, não tenho culpa que ela só está a observar, só tenho ordens para lhe abrir o pavilhão às 5h20, para o treino começar às 5h30. Eu já passei por isto 50 vezes. 50 vezes. Então, mas está alguma atividade no pavilhão? Não está. Mas quem manda no pavilhão diz que você só pode entrar às 5h20. Isso é Isto absurdo. é de uma mentalidade. Verdade. Não é a senhora, coitada, que a senhora não tem culpa Sim, nenhuma. sim, ela não tem culpa. Ela Ela só não está a tem... observar. Mas isto é de uma mentalidade tão retrógrada, tão ridícula. Aquilo, o pavilhão devia estar aberto. E a criança, em vez de estar ali ao sol, à espera, estava lá dentro. E, portanto, é este tipo de mentalidade que nós temos muito, 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 muito. E que tem a ver com quem manda. E normalmente é quando o pobre, quando quem manda é o pobre, ele fica com a chave do palheiro e já não deixa lá mais ninguém entrar. A minha mãe sempre tem um tato que diz: queres conhecer uma pessoa de verdade, dá-lhe 1 quilo de sal. Basta perceber quem a pessoa é. Na altura ela me dizia sempre isso. Eu nunca percebia. Filho, na vida, se quiseres conhecer alguém, quem é de verdade, dá-lhe 1 quilo de sal. Porque ninguém consegue manter o sal muito tempo na boca. Portanto, o que é que vais fazer com ele? O que é que vais fazer com ele? Então, se der essa pessoa, aí você vai conhecer a verdadeira essência dessa pessoa. Eu hoje, já nessa fase adulta, já um homem formado, e eu começo a olhar lá, aquela senhora tem toda a razão. E eu passo por isso muitas vezes na minha vida, na minha vida. E há pessoas também que às vezes eu olho e falo, pá, há tempos vivi uma situação com o Milton, que eu não vou dizer o que é que foi. A gente, pronto, fomos para um bar e a pessoa que estava ao bar embirrou com ele. Porque não vais entrar assim, 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 assim. Eu como gosto de uma pessoa mediadora, gosto sempre de mediar as coisas. Eu só procuro ser o mais flexível possível, né? Porque eu venho de uma cultura e uma educação que meu pai nunca bateu nenhum filho. Bajo, eu nunca mandei um filho meu estudar. Tenho 3 filhos. O meu filho é médico, mais velho. A minha filha mais velha Sim. trabalha na Galp e agora está num projeto muito interessante de viagens, uma coisa espetacular, onde está a ter grande sucesso. Cá em Évora? Não, em Lisboa. E a minha filha mais nova está agora na universidade. Juro para a minha saúde, eu sou o gestor lá de casa, o gestor dos filhos. Eles dizem, pai, preciso disto, está feito. Pai, quero ir à Lua, eu levo à Lua. Pai, vai. Não, mas Agora, eu concordo com isto. depois tenho que dizer Sim, assim, sim. pai, tirei negativa no teste. Eu pergunto-lhe sempre como no desporto. Mas tu treinaste. Tu treinaste o suficiente, tu preparaste aquilo. Ele diz, preparei, sim senhor, eu até vi. Eu concordo Então não com tem nada isso. para te dizer. Sim. Agora, se calhar preparaste mal e devias ter treinado de outra maneira. E eu vim deste tipo de filosofia, desse tipo de educação, tanto quanto que meu pai sempre dizia: se vocês querem estudar porque o pai quer que vocês estudem, desistam. Pois, claro. Exato. Pegam as coisas e, epá, até-vos ajuda a arrumar um espaço, vos dou casamento, se vocês quiserem, pai apoia, mas façam a vossa vida. Mas agora, se querem estudar porque vocês querem
ter algo para vocês, nem que for. Meu pai sempre defendeu a ideia que epá, tu não precisas fazer um curso superior, até uma formação profissional, seja qualquer coisa para fazer da vida, desde que não estejas a roubar ou a matar ninguém ou a se drograr. E o engraçado é que eu mesmo chorei contigo. Os filhos da minha irmã é psicóloga. Me formei em arquitetura, embora E não estou sempre. eu vou-te dizer uma coisa que mudou o meu pensamento. Eu durante muitos anos, lá está, voltamos à exigência. Imagina um estudante africano que vem para a medicina em Coimbra, onde os médicos é de topo, né? E aquele estudante é o mais fraco de todos. E as pessoas dão-lhe dão-lhe nota para ele passar e tirar o curso. E eu pensava assim, não senhor, não tens nada que dar. O pai, ele tem que se esforçar como os outros. Eu hoje já vejo de maneira diferente. Ele não tem o background, os pais dele não são médicos, coisa que os outros também são. Ele, enfim. Depois, vamos imaginar que ele era o mais fraco de todos. Vamos imaginar que sim. Ele, quando chegar ao país dele, vai fazer uma coisa que eu nunca tinha pensado e faz todo o sentido. Ele vai fazer, pelo menos na família dele, ele não vai deixar que eles não tirem um curso superior. Porque ele vai chegar lá, portanto, ou seja, o maior inimigo da criança será sempre a família se não o pressionar. Ele, quando chegar lá, os filhos dele, ele vai dizer, não, o teu pai tirou um curso superior, mas tu não vais tirar porquê? E ele não te vai dizer, vai estudar, vai... Não, ele basta tu olhares para o teu pai ou para a tua mãe e dizes, não, eu nem lhe posso dizer que eu não quero estudar. Não podes isso, não tens essa, porque ele não te deu essa opção. Ele nunca te disse, mas não é preciso. Sim, foi E, o portanto, quando tu trazes jovens de famílias mais carenciadas, eu sou um deles. Hein? Eu, na escola atual, a escola atual tinha dado cabo de mim, porque eu sou de uma família muito pobre. E se hoje, cada vez que eu me portasse mal na escola, em vez de ter levado uma chapada, como de vez em quando era normal, se me fizessem uns papéis e fosse para a medida cautelar, estava desgraçado. Não, não, aquilo era mesmo. Eu levei uns puxões de orelhas. E a minha casa, as regras eram claras. No primeiro período, tu podias fazer o que tu quisesse, não havia problema nenhum. Só que elas olhavam e riam-se. Ai, tiraste negativa. Ah, deixa estar, não te preocupes. Bágio, eu no terceiro período do oitavo ano, eu não vi televisão um segundo. Dava-me uma senha para o autocarro para a escola e eu vinha a pé para casa, longe, lá em Coimbra, aquilo era longe. Ui. Já chegaste? Sim senhor, uma horinha para estudar e eu sentava-me, pá, nada. Já jantaste? Agora vai tentar. E todos os dias acordava com a minha tia a dizer, és um inútil, levanta-te. Portanto, tu percebias no ano seguinte que não querias passar por aquilo. Se isso faz toda a diferença. Por acaso, eu acho que é uma coisa parecida que eu também tive durante pronto, a minha fase. Claro, a família é muda muito muita importante. coisa. E eu me lembro que o meu pai sempre dizia o seguinte: se não quer estudar, tudo bem, mas na minha casa não ficas também. Vai trabalhar. Tens que trabalhar. Aqui a minha função é vir formar. Agora, tu é que sabes o que é que vais fazer. Mas agora, se não quer estudar, filho, o pai não vai te obrigar. Mas também aqui não. Arranja um emprego, faz-te a vida. Faz-te homem. E desde muito cedo eu fui-me apercebendo isto. E o mais engraçado, e eu nem sabia, na altura, não sabia disso na altura quando ele dizia isso. O homem estava fazendo mais uma licenciatura. E meu pai tem 3 licenciaturas. E quando eu entrei para a Universidade de Évora, foi quando me caiu a ficha. Eu disse, não, esquece. O homem tem 3, se eu não fizer uma... Claro, é que chegas lá ao pé dele. Estou tramado. Não, e é uma coisa que fica para a tua vida. E fica para a minha vida. Tu, no dia que olhas para o teu pai, vais dizer assim, mas eu não estudei porquê? Portanto, e hoje na escola, a escola atual, cá em Portugal, não sei, estou a falar cá em Portugal, transformou-se no maior inimigo da criança, porque, imagina no basquete, a criança não consegue marcar um cesto, tu baixas do cesto, a criança continua, mas ele não marca porque não treina, porque não se esforça, e tu baixas do cesto. E depois ele continua a não marcar porque nem olha para lá, porque chega atrasado, e tu dás uma bola mais pequena e baixas ainda mais o cesto. Bem, quando aquilo estiver no chão, ele marca de certeza, mas marca, ele não fez trabalho nenhum, ele não se esforçou nada. Não Foste tu é que... Nada. Sim. E portanto, a escola hoje cria, e isso prejudica quem? O contrário do que se pensa, são as crianças mais pobres. Esses são porque os meus filhos, a escola não os prejudica, porque se eu vi que aquilo corre mal, eu arranjo uma explicação, eu arranjo uma coisa, e eu resolvo-lhe o assunto. É os filhos mais pobres, ora como eu era pobre, eu hoje percebo, está errado, a escola hoje ou muda depressa, e portanto, depois disso, há pouco respeito pelos professores, porque os professores são muito pressionados para não, a criança não pode chumbar, por causa dos rankings e por causa das coisas europeias, etc. Portanto,
Eu na escola, eu como professor, eu sou assim também um bruto. É professor de educação física, não. De geografia. Geografia. E atenção que eu tenho jogo daqui a bocado. Não, estamos dentro da hora. Estamos dentro da hora. E portanto eu não sou capaz de não ser assim. Eu não sou capaz. E portanto eu como a escola foi, eu hoje tenho uma vida boa. Pá, sou rico, vivo bem, pá, a minha família não falta nada, pá, sou viajado. E isso devo à escola. E a escola, pá, tirei um curso de geografia onde não me serviu para nada. Eu gostava era de política internacional. Eu hoje sei que era política internacional, mas eu na altura sabia lá o que isso era. Epá, é verdade. O que aprendi de geografia, utilizo na minha vida, não, nada do que aprendi na universidade, aquilo não serve para nada, o mundo mudou. Sim, o mundo mudou. Pá, Há uma não há dinâmica. nada que eu tenha. E- Agora, deu-me a habilitação, deu-me a carta de condução para conduzir. Não sei se me estou a fazer entender. Deu-me, ok, passei a ser doutor. É importante, sim senhor. Pronto, ok. Depois, nunca pensei em ser professor. Fui dar aulas muito novo ainda. Portanto, eu comecei como treinador e como professor muito novo. Epá, imagina o que é, na altura havia poucos professores, ou baixo, imagina o que é um jovem com 19 anos entrar numa escola como professor, pá, as miúdas tudo ali à volta. Ora, eu, como sempre fui um bocado feio, pensei, finalmente alguém vê beleza neste ser. E, portanto, eu tive essa vida porque foi a escola que me deu, e isso, pronto, e depois tive a inteligência, e não foi só a inteligência, também tive a sorte há momentos na minha vida em que decidi, por exemplo, esta vinda para Évora, não fui eu que decidi, eu sou católico, alguém decidiu por mim. O fulano lá de cima é meu amigo e pensou, se calhar é melhor para ti ficares aqui. Eu partilho da mesma ideia. Às vezes eu digo sempre isso. Eu acho que eu não escolhi Évora. Évora que me escolheu. E eu não digo que Évora me escolheu, eu acredito no de lá de cima. Sim. Também, propriamente, porque na verdade eu entrei no Porto. Na FAUP. Pois. E tinha todas as E condições para ficar lá. terias seguido uma vida Sim. que não seria esta, seria outra. Seria outra, de E certeza. portanto, há bocado estávamos a falar dos salesianos e a experiência que antes de entrar e que eu faço muita questão de contar, até porque os salesianos de hoje, pronto, hoje já não tenho a mesma ligação porque são pessoas diferentes. Portanto, eu quando cheguei aos salesianos, não foi nos primeiros anos, conheci o padre Marcelino, e um dia no Juventude de Évora tivemos o Mike Plowden e no ano seguinte disseram, pá não, o Mike Plowden entretanto ficou muito doente e faleceu, muito novo, com 40 e poucos anos. Que é uma coisa impressionante, que é nós chegarmos ao hospital e vemos aquele homem grande, tipo um armário, e vemos um homem pequenino, barba branca. Bem. E no ano seguinte era trazer alguém. Eu disse, pá não, pá, para mim já chega, não quero mais. Pá, mas trazemos. E um amigo meu aconselhou-me a trazer um romeno. O romeno, no primeiro dia que vem jogar, nós não conhecíamos, portanto foi esse meu amigo, um treinador de basquete muito reputado, e fomos jogar à Madeira. Quando chegamos à Madeira, ficámos numa pensão, que seria hoje um hostel. Vamos treinar nos salesianos, lá da Madeira. Vamos treinar nos salesianos. Quando o rapaz desce e nós olhamos para o rapaz, ficámos de queixo caído, Ágil. Tu não imaginas? A roupa que ele tinha vestida, as sapatilhas todas rotas. Epá, aquilo era uma coisa... E fez-se um silêncio. Olha, antes que vamos lanchar, comer qualquer coisa, e ele quase não comia. Então, mas só comes isso? Ah, não, eu estou habituado a comer pouco. O padre dos salesianos, padre Marcelino, António Marcelino, disse, olha lá, o treino é só às 6 da tarde, anda comigo. E ninguém percebeu, o rapaz saiu, o que é que ele fez? O padre Marcelino telefonou a uns amigos para abrirem a loja, que estava fechada, na altura das lojas fechavam ao sábado. Se o professor Alcari estiver a ver isto, vai-se lembrar desta cena, porque isto é uma cena marcante da vida. Voltamos eu sou católico e acredito nisto. Ele abriu uma loja e disse, escolhe lá sapatilhas, uns calções, uns pares de meias, e quando vamos começar a treinar, o rapaz está vestidinho de alto a baixo e tem ainda outro equipamento, quando aquele estiver sujo, ele veste. E foi o padre que comprou aquilo, pagou aquilo. Bem, treinámos e tal, entretanto o padre andou connosco, é nosso amigo. Quando estamos a vir embora da Madeira, estamos no aeroporto, vou ver se não me arrepio a contar isto. E então o homem diz, já estamos no aeroporto a vir embora, ele vai a um multibanco, começa a meter dinheiro dentro do envelope, chega ao pé do romeno e dá-lhe. E o romeno diz, não quero. Não, mas isto não é emprestado, estou-te a dar, mas eu não quero. Mas isto é emprestado, disse o padre, isto é emprestado, mas eu não consigo pagar, portanto eu não quero dinheiro. Não. E o padre diz, não, está aqui, faz favor, aceita.
E então, mas como é que eu te pago? E ele disse, um dia na vida, tu vais-te cruzar com alguém que precise e não te esqueças que estás a dever este dinheiro, tens que lhe pagar. Muito forte. Esse romeno era um jogador fraquinho, muito boa pessoa, hein? Muito boa pessoa, fraquinho. Ahm, Passaram-se 30 anos, este rapaz hoje é tenor na Ópera de Bucareste, é um homem famosíssimo na Roménia, é topo. E não tenho dúvida nenhuma, a filha é jogadora de basquete, e não tenho dúvida nenhuma que ele já pagou aquele dinheiro 10 vezes, não tenho dúvida. Ainda se lembra do nome dele? Sim, senhor. Pode dizer se não se importar. É... Estou-me a emocionar de falar o homem. Já... Não, daqui a não faz bocado. mal. Eu também estou, mas só que pronto. Isto para dizer que o Padre Marcelino é topo. Este rapaz é Floreia. Olha, Francisco, eu vou ser honesto contigo. Eu tinha uma ideia tua. Aliás, a primeira impressão que eu tive de ti era que eres um homem totalmente, extremamente rijo e duro. Eu acho que esse podcast veio mudar a minha perspectiva. Não, mas quando eu digo isso, não é no má sentido, porque infelizmente eu conheci-te muito pouco Então tempo. faz Mas, assim, daqui a bocado, sim, quando vis pisar o campo de basquete e assim que pisar aquela linha, mudas Mas- novamente. mas com essa entrevista, epá, dá para ver que és um homem com um coração enorme. Mudas Tens o novamente. coração também do mundo. Não sei se tu És jogaste muito boa pessoa. não, jogaste com um jovem que é o João Álvaro, não sei se chegaste a jogar com Não, ele. não joguei, Ele não cheguei a jogou ali jogar nos com ele. Salesianos. E um dia o miúdo foi lá treinar os Salesianos. Estava o pavilhão recente. Essa história é famosíssima, conta-se muito. Então o miúdo foi porque o pai disse: epá, está lá agora um treinador, o tipo é muito bom, pá, e tu tens que ir aprender com o homem. E o miúdo foi treinar comigo. E depois a história é contada mais tarde, é o pai a contar a história mais tarde. E o miúdo chegou a casa e disse: eu não quero mais ir com o fulano, pá, não quero, pá. Então, mas porquê? Pá, o homem é um animal, pá. A criança, mas é que a criança, e portanto aquilo é genuíno, é puro. Aquilo, opa, o homem é um animal, pá. E o pai disse: então vá lá só mais uma vez. Pronto, hoje somos amigos, hoje ele hoje é adulto, vive em Coimbra e joga na Académica. Um outro miúdo que vive também em Coimbra, daqui de Évora. Tal que eu sou de animal. Um dia fomos jogar a Santarém, para a Taça Nacional. Ele tinha, pá, 15 ou 16 anos. Pá, não passa para a cabeça. Eles ao intervalo estavam a levar uma sova, mas uma sova descomunal. E eu cheguei ao intervalo, eu disse aquilo que Maomé não diz do tocinho, eu disse-lhes tudo o que me veio à cabeça. Epá, e fechei a porta do balneário e fui-me embora. E passado, eles não voltavam, eu pensei, se calhar fui duro demais. E eles fizeram greve e não veio. Passado um bocado lá vieram eles e jogaram. Jogaram, e que melhorou. No dia seguinte eu vejo o miúdo na escola a cochear e a arrastar. Então, aleijaste, mas assim, quem fala assim de lá de cima? E ele disse: fiz uma ruptura muscular. É? Quanto? E ele disse-me um número assustador. E eu disse: estás a brincar? Eu fiz isto na primeira parte. Você chegou lá ao intervalo e disse o que disse e eu pensei: poça, se eu agora lhe digo que fiz uma ruptura muscular, o homem come vivo. E rasgou. José Serra. O homem chama-se José Serra, é hoje um grande fadista da Universidade de Coimbra. O tipo sério? é topo, ganhou prémios como cantor de fado de Coimbra. Um abraço ao José. E ele conta isto. Eu disse: o que Não, mas você disse. tu tens essa coisa de causar esse efeito nos atletas. A primeira impressão que as pessoas têm de ti é que tu és uma pessoa totalmente, extremamente dura e rude. Porque também tu dizes mesmo tudo e mais alguma coisa. Mas depois disso, Não, agora, tenho uma linha vermelha. Eu não chamo nomes, não ofendo. Fico. Vocês não imaginam. O que me incomoda é ver um jogador que não respeita o jogo, ou seja, por exemplo, que ofende aos árbitros ou que agrida um adversário. Aquilo é uma coisa que vocês não imaginam. Eu já agredi um, mas tu não disseste nada. Eu nessa noite não durmo. Eu não gosto. Eu fico incomodadíssimo. Uma vez que fomos para, acho que foi para Coimbra, aí pá, até hoje eu ouvi o rapaz, ele com o olho todo roxo. Eu fico incomodadíssimo. Ou seja, portanto, não ofendo, não chamo burro a um jogador. Uma vez tive um grande treinador, eu aprendi sempre com gente que sabia muito, e um dos treinadores disse-me assim: quando o treinador está a chamar burros aos atletas, muito provavelmente o burro é ele. E depois dá-me este exemplo que ainda hoje na escola aprendo. Tu chegas a uma turma, tens 20 alunos, e explicas uma coisa simples. Se um não aprender o que tu explicaste, está bem, é mentira, não se diz isto, mas pronto, imaginemos que ele é burro, coitadinho, tem dificuldades a aprender. 2, é possível, haja 2 na mesma turma. Mas se nenhum aprendeu, o burro é o professor.
Eu hoje digo nas aulas isto, opa, chegas lá e dizes, olha, eu no último dia estive a explicar aqui o problema do Sudão. E qual é o problema do Sudão? Pá, e nenhum sabe. É porque o burro fui eu, porque eu não expliquei aquilo bem. Agora, se todos sabem, e há um que não sabe, olha, tu se calhar tens que rever aí a tua postura, porque, ora, no basquete é igual. Pá, há um que não sabe jogar, há dois, mas se no jogo a equipa jogar toda mal, a culpa é sempre do treinador. E depois chegas ao fim, e quando cheguei ao Alentejo, eles dizem assim, então perdeste porquê? Foi azar. Pá, foi o árbitro. É pá, no basquete raramente isso é verdade. Mas eu faço 150 jogos por ano e levo para aí 5, 6 técnicas por ano. Para quem faz tanto, isso é muito pouco. Pá, tenho relações de amizade com muitos árbitros, muitos. Eu entro no... Eu, um dos jogos agora que fiz recentemente, estava tão cansado, da primeira divisão feminina, estava tão cansado, que faltavam 20 e poucos segundos e nós estávamos a perder ali por 5 e pá, tínhamos que ganhar. E agora há aquela regra, nos últimos segundos podes pedir a bola à frente. Ou seja, a bola saiu, mas tu, em vez de pôr a bola atrás, pôs a bola à frente, que é para pedir. E o árbitro tem que te perguntar. E ele disse-me, Luís, queres a bola atrás ou à frente? E eu disse, atrás, não, espera, à frente. E ele percebeu, o velho passou-se. E diz assim muito alto, o homem escolheu atrás que é para ter mais tempo para atacar. Foi ele. Não fui eu. E foi ele porquê? Pá, porque é meu amigo. E pensa, o homem passou-se, o homem, coitado, já está para lá de Bagdá e, portanto, vou ajudá-lo. Aquilo não fazia diferença nenhuma, mas quer dizer, para dizer o quê? Não, eu gosto de quem respeita o jogo, não gosto de quem nem agredir os adversários, não gosto. E quando perdes um jogo, tens de saber porque é que perdes. Pá, e se perderes, pá, chega lá um treinador e faz uma coisa qualquer que eu não estava à espera. É pá, aquilo para mim é ótimo no sentido em que aquilo é um desafio. Vou lá, eu no dia seguinte, eu vou para casa, eu vou ver aquilo, eu vou não sei o quê, e pá, é um desafio. Agora, eu não perco por causa. Às vezes acontece, há gente desonesta em todo o lado e já perdi por causa dos árbitros. Também já ganhei por causa de árbitros. Olha, Luís, Para que a criança joga? infelizmente eu pensei que tínhamos muito tempo, mas eu acho que é pouco tempo para Não, nós. porque eu tenho jogo agora. Eu Exatamente. agora chego lá, assim que chegar lá, é uma das minhas características. Eles vão já dizer que cheguei atrasado. E Pronto. penso olhar para o relógio. Mais alguma coisa a dizer? Estamos a terminar Não, a nossa entrevista. tenho para dizer assim, agradecer, para já porque foi uma conversa muito engraçada. E depois que é, neste novo mundo, e isto parece uma coisa pequena, mas na verdade é o Diário do Sul fazer uma coisa acompanhando a nova evolução e com gente nova e com gente que traz outra mentalidade e este tipo de conversas para que tenham impacto. Pá, se desta conversa que nós aqui tivemos foi só uma conversa entre 4 pessoas, já ganhámos, pronto. Foi 5 estrelas e adorei estar aqui convosco. Mas que esta nova força de poder, eu ouvi o Paulo Pissarra dizer assim, a Universidade de Évora veio para cá e o Diário do Sul teve importância porque forçou a que os jovens pudessem estudar. Pá, eu saí daqui e vir um movimento de pressão sobre a Câmara e sobre quem quer que seja, para que haja pavilhões abertos e as crianças possam lá estar dentro do pavilhão. No próximo mês de maio, junho e julho, eu fico felicíssimo. Porque essa era a ideia essencial para isto. E nós também. Porque É imagine-se uma cidade sem o Garcia da Rezende, sem uma sala de espetáculos. Ora, o desporto não tem. O desporto não tem. O desporto já consegue ter à volta das muralhas arranjadinho para praticar desporto ótimo. Mas nós já não estamos nessa fase. Nós estamos na fase que precisamos de entrar dentro do pavilhão. Não é preciso ser do pavilhão, até pode ser na rua. Como em Angola ou em Cabo Verde. Sim, Mas não pode, o fulano que tem a chave, dizer que aquilo é dele e por segurança não se pode entrar. Aliás, os Estados Unidos têm esse modelo, é na rua. Os campos são abertos. Eu tenho atletas, um na Austrália, um na Alemanha, assim de repente um na Estónia. O que está na Alemanha, de outra vez, disse, mas não, eu jogo todos os dias, mas como é que consegues? Então, a escola tem vegetação apenas, tem umas ervas, e nós entramos, saímos, corremos na pista e jogamos. E o que esteve na Inglaterra disse, não, 3 vezes por semana eu jogava. É um pavilhão é da comunidade, nós só temos que marcar e é gratuito. O dinheiro que o Estado poupa em deixar as crianças ali, em vez de andar na rua a fazer patifarias. Com os ATLs também. E portanto, não fica assim tão caro. Infelizmente, tens mesmo que acabar. É mais uma edição do nosso podcast, malta. Muito obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores. Hoje a conversa foi muito agradável com o Francisco, o Luís. Eu troco sempre, é Francisco Luís ou Luís Francisco? Luís Francisco. Epá, tens que voltar para cá. Isto aqui, falta muita coisa por falar. Tens que voltar. Aos nossos seguidores,
apertem o sininho, põem like nesse mambo, partilhem com vossos amigos, namoradas, família, seja lá o que for. E já agora sigam André de Rezende no Instagram, Também, que é um grande clube e que só tem 1000 e poucos seguidores, já Qual- devia ter 10.000. qual é o Instagram do André Rezende já aqui agora GDRAR para oficial, que é passar no grupo- nosso canal? É, Grupo Desportivo e Recreativo André de Rezende, GDRAR. Pronto. Eh, Malta, tá dado a dica aí. E não só também ir lotar o estádio, os jogos de André de Rezende. Sempre que forem jogos na região, temos que estar lá a apoiar. É Évora, é o Alentejo, é ganhar o máximo. Francisco, Eu foi um gosto. obrigado. Vágio. Temos só que fazer a nossa foto, que é para ir depois Vamos a para cá, isso. para antes de lançar.